Ouça Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões, com Ricardo Santana e Jean Vernes. E com a gente, mais uma vez, os nossos patrocinadores Fábrica Vida Saudável, que te entrega suplementos na região de São José, Florianópolis e Biguaçu, com teleentrega grátis, e é empório também, né? Sim, Vida Saudável não é mais Fábrica Suplementos. Tem suplemento? E parte de empório. E aí, pasta de amendoim. E pasta de amendoim, que tem um safado, tem um tarado nisso. Eu não tenho maturidade para pasta de amendoim. E os caras te entregam em casa, por moto, e é de graça, a teleentrega, então basta mandar mensagem aqui nesse link aqui embaixo, os caras te entregam em casa e você não tem mais perrengue. Fechou? Fechou. Pegando o gancho também, Hero Nutrition. Hero Nutrition, porque todos nós aqui somos Hero Maníacos, uma empresa de São Paulo que atua no Brasil inteiro com um grande diferencial, Ricardo. Eles não trabalham com venda de internet. Não encontra, por exemplo, no blog do Zezinho, não encontra no Mercado Livre. Eles trabalham só com loja física. Isso é bacana, sabe por quê? Isso é muito legal, porque tu me alertou disso, cara, depois que tu me falou, eu fiquei de cara, 30% dos produtos vendidos na internet são falsificados. São falsificados. Então, às vezes, aquele whey lá é ruim hipercalórico. Ou só farinha, né? Isso farinha falando de suplemento. Imagina os Danone. Caraca do céu. E com a gente hoje também Omni Fórmulas, a nossa farmácia de manipulação que atua em São José, Palhoça, Biguaçu, e o farmacêutico bioquímico é o Lovato. Lovato. Eduardo Lovato, um salve pra ti, Eduardo. Um abração, querido. Tá com a gente já há 8 anos dentro da nossa carreira como atleta, do Ricardo, que continua atleta, e eu que estou voltando como atleta. O Lovato é uma figura excepcional que trabalha com os médicos, com os nutricionistas, e vai moldar a sua suplementação de acordo com aquilo que você precisa. Com toda a competência técnica necessária, tá? Não é pouca coisa. E falando de competência? Dr. Vicari, o evento. O evento em pessoa, o cara que escuta ópera dentro do consultório, compete levantamento de supino lá, e o cara é um tanque blindado. E com roupinha elegante, social, né? Ele contrasta o cheio ogro... de elastano pra poder caber na roupa. É quase a Bela e a Fera uma pessoa só, né? Pelo amor de Deus, né? A Bela não, né? Pois é, mas é que licença poética, irmão. É o simpático e a Fera. Licença então, poética, a cadeira dele tá aqui esperando ele pra ele vir falar comigo na minha frente, só daquele lado de lá, se ele quiser. Além disso, nós também temos a Academia Pratique, uma rede de academias, a maior, eu acho que está entre as 5 maiores do Brasil, tá? Só nessa fala já abriu outra Academia Pratique na tua rua, que tu nem sabe. Num ritmo absurdo, né? Os caras são mega grandes e competentes, tem uma loja nova em cada região. Eu digo assim, ó, cuidado com a esquina, com um terreno vazio na tua comunidade, querido, que daqui a pouco tem uma. Cuidado com a esquina. Ei, querido. Cuidado com a esquina. Cuidado com a esquina, senão tu já visse. Se tu cambar direito e olhar direitinho, tem vai ter a Pratique ali. A plaquinha, em breve Pratique. E pro cara poder chegar na Pratique, o cara tem que ir de carro, né? Como assim? Não, eu tô tentando ligar o patrocinador com o outro, cara. Tem que pegar meu gap aqui, cara. Forte troca de óleo. Mais de 25 itens na troca de... Na Pratique tu fica forte, tu vai pro Forte troca de óleo. E aí, muito bolado isso, mano. Agora tu arrasou, cara. O Kiliano, nosso amigo lá... Tô bem alimentado. Tô bem alimentado, raciocinando bem. Kiliano, nosso amigo... que faz a gestão do Forte. Do Forte troca de óleo. Eu ia falar Forte atacadista. Ia tomar um soco agora aqui. Ué, por que não? Quem sabe um dia, Forte atacadista. Os caras estão naquele prédio da Beira-Mar lá, Forte atacadista, patrocinando, cara. Tá certo, tá certo. Por que não na Muscle Mind? Não, mas a Forte troca de óleo tem uma proposta muito legal de manutenção preventiva. 25 itens que são avaliados. E não só avaliados, né? Eles fazem a intervenção lá. Tu vai ver os stories ali, tem de tudo. Desde arrumar disco de freio empenado até o carro-chefe, que é a troca de óleo para todos os tipos de carros nacionais importados. Muito bom. Garapuvu Bistrô e Hotel. Você que voltou da... Bistrô e Café. Bistrô e Café, porque é dentro de um hotel. Do Hotel Mercury, exatamente. E aí, como é que aquela lance lá? Não, eu sempre Comida saudável. Comida saudável. Cardápio vegano. Cardápio vegano. Do breakfast até o jantar. Caralho. Very good, my friend. Do breakfast até o... To the dinner. To the dinner. Os caras são localizados no Hotel Mercury. Dentro do Hotel Mercury. Inclusive, o café da manhã é compartilhado não só pros habitantes do Mercury, mas para os habitantes do entorno ali. Todo mundo que quiser tomar o café da manhã vai no Garapuvu, é aberto. Muito bom. E também com a gente, Imobiliária Drummond. Se você tem um imóvel e quer vender ou quer comprar,
passa na Drummond, fala com o James. Eles têm... Meu amigo de infância. Já é teu, já? Já é meu amigo de infância, de tão bem que tu fala dele. O Negão já... é foda. O Negão, eu falo assim porque a gente tem esse, né? A gente tem essa intimidade, né? Como diria o Joel Santana, o verdadeiro CB, sangue bom. Very good! Eles têm a capacidade de desenvolver seres humanos, cara, desenvolver os profissionais. Então, eu já vi muitas empresas que trabalham nesse segmento de imobiliária que começaram na Drummond. E reconhecem isso. Então, assim, um forte abraço para a Drummond. Se você tem imóvel em casa e quer comprar ou quer vender, passa na Drummond. E hoje com a gente, quem está aqui com a gente, pode apresentar para nós? Posso apresentar. Ike Azevedo. Aí, muito bem-vindo, Ike. Bem-vindo, Ike! O mais novo Bora, Men's um Physique prazerzaço estar aqui com vocês, cara. Que massa, cara. Parabéns pelo Procard. Muito obrigado. Parabenzaço. Vamos Parabenzaço. combinar que foi suado, né? Foi. Nossa, foram anos e anos, né? Tu fosse buscar o Procard aonde, mano? Eu fui buscar o Procard no Paraguai. Tá. No Paraguai já... Pô, eu sou atleta há quase 9 anos, né? Uhum. E nos últimos anos eu vim batendo na trave, né, cara? Foram 3 overalls, disputas de overall pelo Procard, em que eu fiquei em segundo lugar. Ah, E eu já tava, assim, já não queria mais, né? Chegou esse ano, eu coloquei como meta ou vir esse ano ou não vir mais. Eu não quero mais. Então eu direcionei todo esse esforço para ir buscar lá no Paraguai, campeonato grande, oportunidade de Procards para Master também. Então vi uma oportunidade perfeita de fazer o negócio acontecer, né? E o meu mental foi programado para isso. Eu tinha certeza que ia dar certo. Então eu encarei como uma coisa que a linha de chegada ela estava muito clara na minha cabeça. Eu sabia que eu ia para lá e ia fazer acontecer. E graças a Deus, ele honrou, né? Legal. E tu foi, nessa estrada tua de 8 anos, tu começou a competir com 34, né? Eu comecei a competir com 34. Uhum. Hoje tá com 41. 41. Eu fiz eu competi um dia depois de ter feito 34. E essa é a tua história do bodybuilding na tua vida. É uma coisa muito bacana que a gente quer trazer aqui no podcast, né? Toda a tua história como pessoa, como profissional, né? Legal. A gente se conhece há um tempo, né? Embora a gente não tenha muito Bastante tempo. contato, porque a vida, cada um tem uns rumos de vida, né? Mas o Ike, nós escolhemos para vir aqui no podcast e estamos bem felizes que ele está aqui com a gente hoje, porque é bacana ter uma pessoa de um peso tão grande, né? Do outro lado da mesa. sim. E a história dele é bacana, né? Que é a mentalidade do podcast, né? Isso aí, a mentalidade de campeão. Porque quem vê o Ike hoje, começou a ver hypou o Procard. Tá cedo, carreira recente, tudo bem, tudo veio muito rápido pro Ike. Não é bem assim. Não foi mesmo. Não é bem assim mesmo, né? A estrada foi bem complicada. O que te levou a querer competir? Então, eu fui atleta de futebol, né? E eu tenho 3 cirurgias nos joelhos. E quando eu tive o terceiro problema, o médico falou pra mim, cara, tu tem o joelho de um cara de 60 anos, né? E se tu continuar nesse ritmo, quando tu tiver 60, tu não vai andar. E eu tinha 26, né? Então, tive que parar de jogar. Era a grande paixão da minha vida. Eu comecei a jogar, eu tinha 6 anos. Primeira vez que eu entrei no clube de futebol, eu tinha 6 anos. E essa mudança de ter que largar o futebol, ela me trouxe um quadro de depressão. Então, eu enfrentei a depressão por mais de 10 anos. Foi um período bem difícil. E aí, como parte desse tratamento da depressão, a minha médica, na época, me incentivou a voltar para as atividades físicas. Eu tinha engordado 30 quilos. Então, ela, cara, volta, tu gosta, né? Isso aí vai te fazer bem. E eu passei a frequentar a academia, perto de casa, né? Treinava lá. E fui me empolgando com aquilo ali. E um dia eu tava treinando e o Eduardo Correia tava lá. E ele comentou assim, ô gurizão, tu treina direitinho aí, físico legal. Tu já pensou em competir? Aí eu, cara, eu nem sabia, não entendia nada disso, né? Mas eu pensei assim, cara, pô, se o Ronaldinho Gaúcho me fala que eu sei cobrar falta, É isso aí que eu acho que eu devia cobrar falta, entendeu? Então eu fui atrás e faltava um mês pro campeonato, né, de estreantes. E eu mergulhei nisso, né? Tinha um amigo que já era atleta, o Nicolas Fourrier, e já tinha sido campeão catarinense. Grande Nicolas. E o Nicolas Aquele galego? Isso, lá de Jurerê, né? Isso. E aí o Nico disse, cara, eu posso fazer a tua alimentação aí dessas 3 semanas, 4 semanas,
e te dou umas aulas de pose, assim, pra tu entender como funciona, né? Ele te ensinou a dar mortal pra trás também? Não, esses negócios de parkour é só com ele, né? O Nicolas é meio maluco. O Nico, cada vez que ele ganhava, ele dava um mortal pra trás no palco. Até que o pessoal, não faz isso, tu tá... Ele era o pessoal atleta tá se empolgando, daqui a pouco tem gente morrendo. Ele aqui era no palco. atleta de parkour e tudo, né? Super... Ele abandonou o esporte aí, mas o Nico é gente finíssima. Sim, sim. E aí, cara, eu me preparei em 4 semanas pro Estreantes, na cara e na coragem, natural, e fui pra lá e era um desafio, assim, que quando eu cheguei no final da 4ª semana, eu só repetia pra mim mesmo que eu nunca mais faria aquilo na minha vida, assim, porque é um sacrificante, enfim. Mas aí eu fiquei em 3º lugar no Estreantes e classifiquei pro estadual. E quando eu recebi o prêmio em cima do palco, eu já desci sabendo que eu queria fazer aquilo ali pro resto da vida, porque a sensação de palco é absurda, né? Acho que tem vocês alguma são coisa atletas. no cheiro do Protan que vicia, né? Cara, Só a pode, gente é gosta do tinta. cheiro do Protan. tinta. Vocês que vivem isso também, né? Vocês sabem como é que é. E aí eu já desci empolgadão, e aí eu fui, bom, então agora eu vou estruturar isso de uma maneira melhor. Tenho 1 mês e meio pro estadual, vou atrás de alguém que me oriente, né? De uma maneira profissional e tal. E aí eu conheci o Diogo Montenegro. Eu tinha conhecido ele, na verdade, no ano anterior, no Mr. Olímpia. Eu fui assistir o Mr. Olímpia em Las Vegas. Tinha conhecido ele e conversei com ele e ele foi meu primeiro preparador. Ele cuidava da parte da dieta, fez a introdução dos hormônios. E o Felipe Musculação Faixa Preta, que era estagiário na academia que eu treinava, disse, cara, eu te treino. Né? Então foi o meu primeiro treinador, é só o treinador do Ramon, só. Só, apenas. E aí eles me ajudaram nisso. Eu subi no estadual e fui campeão estadual. Aí... acabou. Classifiquei pro Arnold. Já era. Daí pra frente só subiu. E aí essa trajetória dentro do esporte, nesses 2 primeiros anos principalmente, eles me curaram, cara. Então assim, depois de anos e anos usando remédio, quase 10 anos de remédio, a gente começou a fazer a retirada dos remédios da depressão e graças ao esporte, né? Então eu sempre falo, o esporte ele me salvou. Foi o melhor detox possível, né? Total. Foi. Ele me tirou do fundo do poço, o esporte salva. Assim, E isso foi pré-pandemia, né? Porque Isso foi. eu tô ligando os pontos aqui, porque para hoje, depois da pandemia, é que tu estreou pela IFBB, né? Isso. E hoje, pós-pandemia, o Estreantes e o estadual são no mesmo dia. Isso. Tu sobe de manhã no Estreantes e já te classifica pro estadual automaticamente, basta subir. Isso. Antes, quando eu estreiei, quando o Jean estreou também, tu tinha que estar entre os top 3 do Estreantes para estar habilitado aí pro Isso. estadual daquele ano. Exatamente. Então, era em datas diferentes, meses diferentes, era pelo menos um mês de Isso, diferença. foi 2 de maio, e o outro era tipo final de junho, início de Isso aí, julho. é. Eu achava legal isso, cara. Eu também. Eu gostava bastante. É que até o pessoal das diretorias dá várias explicações aí para isso, até porque eu acho que já não cabe mais, mas é que facilita porque é um evento só. É um dia só de aluguel do espaço. E antes, até pós-pandemia, eles não estavam abrindo tanto o calendário para esse tipo de evento. Então eles começaram a fazer tudo num dia só. Então, mas se manteve. Eu acho, particularmente, eu acho mais legal quando tu não vai 2 campeonatos no mesmo dia. E até para dar pro atleta aquele negócio, pô, tem que estar entre os melhores do meu estreantes para me classificar para o estadual. E uma percepção que eu tenho, não só como preparador, mas como atleta, é que quando tu compete em 2 campeonatos no mesmo dia, a impressão é que tu competiu em um só. Sim. Não faz diferença nenhuma. Não tem aquele grau assim de, eu fui campeão e aí agora eu tô classificado, então eu vou me preparar, eu vou buscar um feedback, eu vou ser melhor. O turno da manhã foi o aquecimento para o turno da tarde só. E assim, de um campeonato só. E se tu tem alguma coisa a melhorar, o estreante sobe com estreantes, basicamente, né? Uhum. Tu não tem tempo pra fazer aquilo, aí tu sobe com um monte de macaco velho ali, uns caras que estão no cenário há muito tempo, e aí tu não tem chance de fazer nada diferente, né? Exatamente. E então eu acho que quando eram em datas separadas era muito mais legal, muito mais estimulante pro atleta. Sim, com certeza. Vamos passar umas imagens do Wiki aqui, Cérebro. Tu que tá aí no nosso hipocampo aí, cuidando de todos os nossos dados aí. Isso foi o teu estreante, então, né? Esse foi o meu estreante 2016. E aí é natural com poucas semanas de preparação. 4 semanas. Eu sempre tive, né, nesse período que eu vim fazendo o tratamento, né, através do exercício físico, eu eliminei dos 30 quilos, eu baixei 32. Então eu voltei pro meu físico futebol, que sempre foi um físico atlético, né, um físico legal, físico de praia.
E ainda tirei 2 quilos, então eu tava bem. Tanto que na semana que a gente fez pré-campeonato, a gente nem zerou carbo na época, nem manipulou água, não precisou, tava seco, né? Aqui vale abrir um parêntese, né? Que quando a gente fala, o cara se preparou em 4 semanas, o Zé Guedé lá, que não tem noção, acha que consegue também e não tá no ritmo e na condição que você estava. Não, eu tava do avesso já. Eu Então... sou uma pessoa que tem dificuldade para comer, assim. Os períodos de ganho de peso, de booking, para mim são horríveis, né? Eu como naturalmente pouco. Então, para mim eu tava magro, e até porque durante o período da depressão, e que eu engordei muito, isso mina ainda mais a autoestima da pessoa, né? Na depressão tu já não te enxerga bem de nenhuma forma. Tu pode estar maravilhoso aos olhos dos outros, mas para ti não é. Então eu não queria estar gordo de maneira alguma. Eu tinha pânico e estava sempre magro. Então foram 4 semanas porque eu já estava com físico de praia. Sim, tava e pronto. a FBB pedia físico de praia, então foi o que eu fiz. Né? Foram 4 semanas de ajuste. De ajuste para poder aprender pose, para estar mais sequinho no dia, pele colada e tal. Mas foi assim, meio que um desafio... porque quando eu saí do esporte competitivo, e esse período da depressão ali, eu passei a sentir falta do estímulo que a competição me trazia. Eu sempre fui um cara competitivo, né? Sempre gostei de estar ali, eu gosto do desafio, eu gosto do difícil. E então eu senti falta daquilo. E eu coloquei esses estreantes como uma volta, né? Um ponto, um desafio lá na frente, um objetivo que ia me estimular a me manter fazendo aquele negócio que estava me fazendo bem, né? Então, era para isso. Então, assim, o cara que quer se preparar hoje em 4 semanas não vai se preparar. Isso era um objetivo específico, num momento em que eu não tinha ambição de ganhar, eu não tinha ambição de nada. Minha ambição era me provar e mostrar, cara, tu pode continuar competindo, tu pode te vencer de novo, tu pode sair desse buraco. Não existe só o futebol, né? Não existe só o futebol. E eu vou te dizer, hoje até é difícil eu parar para assistir futebol. E era uma coisa inimaginável. Sim. Eu assistia campeonato da Moldávia, da 4ª divisão, e achava o máximo. E hoje não tem muita paciência, não. E aí, isso aí já foi... Isso aí, acho que tem uma foto anterior, eu não sei se está, acho que não está na ordem. Volta um pouquinho, no outro sentido. Tem uma outra, depois vai passar provavelmente. Deixa eu ver, essa aí. Ah, tá, boa. Isso aí foi 1 mês e meio depois, no estadual, que daí, nesse momento, né, eu já estava hormonizando por um super período de 1 mês. E eu fui campeão estadual, né? Então, aí fui campeão estadual e me classifiquei pro Arnold Classic. As coisas estavam acontecendo numa velocidade absurda, né? Eu não estava entendendo nada. E era numa época que a NPC e a IFBB ainda eram a mesma, né? Era a mesma federação, era tudo IFBB Pro League, né? Era tudo a principal federação do mundo. E aí, depois disso, depois desse segundo campeonato... Aí volta um pouco. Essa tá, comparação. Você pode voltar, mais um pouco. Aí foi o Arnold, naquele ano eu subi no Arnold, não é essa foto, foi 2016 ainda, eu fiquei em 5º lugar. E aí eu reprogramei para o ano que vem, a minha ideia era ir para o Arnold de novo. E aí em 2017 eu fui campeão catarinense de novo e fui campeão overall. E aí classifiquei para o Arnold mais uma vez e fui vice-campeão do Arnold Classic Sul América, que é essa foto. Que até então, até 15 dias atrás... Enjoado ele, né? Nossa. Até 15 dias atrás eu considerava a minha maior conquista, né? Embora não tenha sido um título, para mim era o meu troféu mais importante. Eu recebi um certificado de 2º lugar da mão do Arnold no palco. Então, que massa. Você tem essa foto, cara? Eu tenho essa foto, cara. Eu não achei ela ali na hora porque eu tava no celular. Mas eu tenho. Eu recebi o certificado, a medalha e aquele troféu ali. Então isso para mim é... Tipo, aquilo ali era a conquista mais importante. Aquilo ali vai para Não, isso aí um spotzinho de luz em casa. Isso aí não tem preço, né, cara? E aí nessa foto, isso foi pré-pandemia, foi um ano antes da pandemia. Foi quando a IFBB e a NPC se separaram. Sim. E a NPC trouxe o primeiro show deles no Brasil. Foi em agosto. 2019 teve o primeiro aqui da SC Fitness, né? Foi lá em Itajaí. Esse aí foi São Paulo, foi no mesmo ano daquele Arnold, foi 2017. Isso. E então eles colocaram, aliás, foi 2018. Eles colocaram em 2018, esse primeiro show deles foi em São Paulo. Nesse dia teve uma batalha épica no Show Pro, que foi Diogo Montenegro versus Felipe Franco. Caraca. Que o Diogo foi campeão, então foi... E eu ganhei o primeiro overall da Moscow Contest no Brasil, que foi essa foto aí, foi quando eu fui campeão overall, logo no primeiro show deles. Então... Tu via a diferença, assim, ó,
Tem algumas perguntas, né? Que Claro. a gente já estudou o teu caso, toda a tua história, a gente conhece. Quem tá aqui vendo a gente no podcast hoje, talvez não conheça o Ike ainda e seja uma oportunidade de contar algumas outras coisas que passaram pela tua vida, né? Tu comentou assim, tu foi competir a primeira vez e tu chegou num ponto que tu falou assim, cara, não tava buscando ser campeão. Mas acho que a grande realidade é que pra ti, o maior campeonato já tinha sido tu vencer Sim, sem aquele dúvida. quadro de depressão. Sem dúvida. Pra gente, isso que a gente quer trazer pra quem tá em casa nos assistindo. Não é o fato de o cara pegar e ver assim, o Ike subiu em 4 semanas, então agora eu vou competir também. Não é esse lance. Não. O lance do Muscle Mind Brasil é levar pra quem tá em casa, por exemplo, a oportunidade de falar assim, cara, eu consigo me vencer. Eu consigo mudar o estado, o setting, a minha cabeça, onde quer que eu esteja. Eu só preciso ter, de repente, uma motivação, ter um motivo e, de repente, me inspirar em alguém. Então, nesse caso, a inspiração do podcast hoje é tu. Legal. Estás trazendo a tua história de vida, as tuas vitórias para poder transbordar nos ouvidos de quem está escutando no Spotify ou nos assistindo no YouTube, como se inspirar e sair desse local que você está em casa. Então, no teu primeiro campeonato ali, o lance era assim, cara, já sou campeão, eu já venci a parada. Mas o Jean, tu sabe que hoje, 8 anos, quase 9 anos depois, continua sendo assim pra mim, cara. Porque assim, os troféus, os bonecos ali, cara, eles são só objetos decorativos. A minha esposa vive brigando comigo que eu não limpo os troféus, cara. Porque eu esqueço deles. Eles estão lá, tem um lugar de destaque, estão no meu escritório, legal, mas eles estão juntando pó. Aquilo ali é uma simbologia do negócio. Mas a maior vitória, ela tá sempre dentro. Eu sempre considero dessa forma. Se eu fui melhor do que no último campeonato, então eu já ganhei. Tá? Eu tenho um exemplo ali de quando eu competi no Mr. Olímpia Amador em Las Vegas, em 2018. Foi o físico que eu menos gostei da minha vida inteira. Foi uma preparação horrível. Eu não queria ter ido pro campeonato. Eu fui por pressão de patrocinador. Eu não estava pronto. Não tem fotos. Eu odeio tanto aquele físico que eu não tenho foto nenhuma. E eu fiquei em 5º lugar. Tá? E nessa foto que a gente tem na tela, foi meses depois, na Colômbia, no Mr. Olímpia Amador Sul-América, e que eu fiquei em 5º lugar também. E eu adoro essas fotos. Porque eu fui melhor do que em outras versões e eu estava feliz com aquilo. Então, para mim, o título ali é indiferente. Eu uso essas fotos direto, mesmo tendo sido só um 5º lugar. Sim. Então, para mim, até hoje, a superação maior é o que é conseguir fazer o trajeto de uma maneira que eu me orgulhe dele. Né? E que ele entregue para mim essa satisfação de eu venci. Né? Tem que ter um propósito maior do que só o troféu, Esse é né? o propósito. Assim, claro que a gente quer ganhar. A gente não vou ser hipócrita. Né? É muito legal ser campeão, é muito legal conquistar essas coisas. Mas de satisfação pessoal. E para quem passou por todo aquele período de depressão que eu passei, de estar desenganado com as coisas, de não ter vontade, eu não tinha tesão em nada, tudo para mim era indiferente. E de repente eu achei um propósito de uma vida que me preenche e de uma forma que é saudável, que é sustentável, que inspira pessoas. Massa. Porque eu falo assim, a inspiração, ela vem de vários fatores, de várias pessoas, mas a motivação está aqui dentro. Ela precisa ser acordada. E quando o Correia conversou comigo lá, ele plantou uma sementinha ali que deu aquela acordada. Ele era inspiração, atleta referência do Brasil da história. E ele não é muito dado a esse tipo de contato e abordagem, né? Ele não é um cara muito aberto, a gente conhece ele. Então, aquilo ali foi a minha inspiração, mas o que brotou em mim foi, peraí, eu posso fazer diferente. Por que eu tô enterrado aqui? Por que eu tô dentro desse buraco? Eu vou sair daqui, cara, porque ninguém vai me tirar. Isso aí tem que vir de mim. Né? Então, tive, óbvio, suporte de família, fundamental. Tanto a minha companheira na época, quanto a minha família, né? Pai, mãe, irmão, foram fundamentais nesse processo, mas estava em mim. Se eu não me mexesse... Né? E eu vejo hoje muitas pessoas que chegam até mim, até por causa da consultoria, e que elas querem alguém que levante elas. Eu sempre falo, eu sou um GPS, eu vou te dar o caminho, mas quem dirige esse carro é tu, cara. Se tu não sentar e ligar o motor, não vai andar, né? Então tem que vir de dentro, tá? É uma coisa que é fundamental. E aí, depois da Colômbia lá, que tu atingiu aquele 5º colocação, tem essa foto aí. Ela tá A Colômbia é mais... acho que não tem na sequência da Colômbia, mas eu competi no Muscle Contest Brasil, aí eu fui vice-campeão, depois no Master Brasil fui campeão, fui vice-campeão em outro ano, e a carreira foi seguindo dessa forma. E aí, nos 2 últimos anos, nos 2 Master Brasil, eu fiquei em 2º no overall. Foram 2 batidas na trave, assim. Na do ano passado, foi ano passado, eu perdi pro Guilherme Santana, que é daqui, né, o Gui, meu amigaço, assim, foi
Embora eu não tenha ganhado o overall, eu senti como se tivesse sido meu, assim. Quando anunciaram o nome dele, a gente estava junto no palco, levantei o Gui no colo. Eu sabia da importância daquilo para ele em outro contexto. E eu tenho a plena consciência de que era mais importante para ele do que para mim ali, dentro do momento de vida que ele vivia. Então, foi satisfatório para mim. E eu sinto isso de uma maneira genuína, sabe? Eu vejo que tem pessoas que não pode ser. Tava ali, o cara te ganhou, como é que tu vai estar feliz por ele? Cara, é um amigo meu realizando um sonho e se não sou eu, que seja dos meus, né? Então, eu sinto isso de maneira genuína também. E eu sabia que quando Deus acreditasse que eu estava pronto para receber o Procard, para receber essa bênção, ela viria. E eu acredito que em outros momentos que não veio, eu não estava pronto para isso, sabe? E esse ano ele honrou. Também pelo momento de vida que eu vinha passando, por todos os problemas no ano, deu certo, graças a Deus. Tem ali a última foto, que é o comparativo do início, ó, tem essa aí. Isso foi quando eu recebi o Procard. Essa foto aí. O início e a atualidade. 30 quilos mais pesado só. É uma mutação, né? Mano, então assim, 8 anos entre uma foto e outra. Tem 8 anos, quase 9 entre uma foto e outra. Vamos fazer as comparações aí. Tirando a bermuda que mudou, os 30 quilos que vieram, né? O que tu sentiu que mudou na cabeça do Ike nesses 8 anos, cara? Eu acho que é questão de resiliência. De saber lidar com a adversidade e de entender que são momentos, né? Que nada acontece por um acaso. Então, o que adiantaria, por exemplo, no ano retrasado eu ter conseguido o Procard se eu não tinha uma condição de entrar na Pro League, na liga profissional... Que muda tudo, né? Competitiva. Eu não teria condições. Eu não teria naquela época condições, nem física, nem financeira. Né? Eu não conseguiria me mexer. Uhum. E hoje eu posso. Então, assim, a questão de entender o momento, a questão de resiliência, de paciência, de trabalhar que a vida é feita de etapas e que tu tem que saber que uma parede não se constrói do nada. É um tijolo em cima do outro, todos os dias. Eu acho que isso aí é uma questão até para o pessoal que se inspira, que vê que tu conseguiu o Procard, toda a tua história, que tem uma sintonia com isso também, que não foi meteórica. Não, Foi bem passo a passo, várias batidas na trave, tô ali firme no propósito, resiliente, não ao ponto de ser teimoso, aquele resiliente burro, né? O resiliente com propósito, mas para o pessoal saber também que assim, pô, eu quero ser pro e quero ser rápido. Tá aí. Como é que você vai... São muitas pessoas que estão conseguir. E aí, agora o que faz? Há muito tempo, sabe, Ricardo? E então, assim, eu falo para os meus atletas, cara, tenham paciência que as coisas acontecem aos poucos. É pedra em cima de pedra. Eu sempre saí dos campeonatos, como falei antes, contente com a minha evolução, né? Exceto de Las Vegas lá, que para mim foi nulo. Mas todo o resto é contente com aquele processo, vitorioso em cima do que realmente importa na minha vida, que é sobre mim mesmo, né? O maior desafio que eu tenho. Até porque, diferente do futebol, em que você tem adversários, que gol é gol, ganhou, perdeu, aqui é subjetivo. Pode estar o planeta dizendo que tu tá com... Cara, tu tava muito melhor e ficou em segundo. Não tava, porque senão teria ganhado, né? É subjetivo, tem uma arbitragem. Então, assim, eu sempre entendi isso. Eu nunca fui publicamente reclamar de arbitragem, nunca. Sempre peço os feedbacks dos árbitros para tentar entender o que eu preciso melhorar. E posso até não concordar, mas eu considero aquilo e trabalho em cima. Passo para a equipe que me acompanha, tanto meu treinador quanto meu coach. A gente traça a estratégia e vai trabalhar em cima daquilo. Né? Então, o pessoal tem que ter paciência, tem que saber ouvir. Não é dono da verdade, tu não é teu autoavaliador de físico, não é o teu melhor amigo que vai dizer que tu merecia ganhar ou não, é o árbitro. Então, tu tem que trabalhar para eles. Isso é inteligência emocional, porque a gente sabe que quando se trata de arbitragem, ainda mais na NPC, o subjetivismo ele vai extrapolado. Então, a gente até já abordou isso aqui antes, aqui no podcast. Tu tens uma incerteza até de saber quem é o árbitro central para corresponder ao gosto pessoal dele. Total. Acima do que a regra pede. Total. Então isso é complicado. Então o cara tem que ter eu já tive feedback de um dos árbitros centrais da NPC em questão de 2 semanas. Né? Foram 2 campeonatos seguidos. No primeiro ele me deu um feedback de que faltava um pouco mais de volume. Né? Que o condicionamento estava ok. Aí eu peguei, não, então beleza, eu tenho 2 semanas, a gente vai subir isso aí na marra. Aí subiu 1,5 kg, quase 2. Aí fiquei em segundo de novo. Aí pediu feedback e ele falou, tava muito grande.
Então, assim, a mesma pessoa. E teve uma vez que ele me deu um feedback de que eu precisava melhorar minhas panturrilhas. Eu sou men's physique, nem avalia a panturrilha. Então, ele não tinha o que falar, então... Só que assim, como é que eu vou lidar com isso? Já foi. Eu não vou ficar chorando em cima de um negócio que já passou. Vamos trabalhar, vamos fazer diferente, vamos buscar outra coisa. Vamos trazer o incontestável. Foi a palavra que me veio na mente agora. O que eu levei para o Paraguai? Eu levei o incontestável. No Iron Games, que tem uma foto, se puderes voltar um pouquinho, essa aí. Esse até então, isso aí foi outubro desse ano, para mim tinha sido o melhor. Do ano passado, né? 2024. Desse ano, 24. Uhum. Eu achei, né, para mim tinha sido o melhor físico da minha vida e tal. E eu ouvi do promotor do evento, eu ouvi de patrocinadores, eu ouvi de outros atletas que o meu físico era o físico mais impressionante do campeonato inteiro. Eu subi em 2 categorias, ganhei as duas, a Open e a Master, e eu perdi o overall pro meu treinador, pro cara que periodiza os meus treinos, o Brunão, né? Que tava fantástico. Mas eu ouvi dessas pessoas isso, e aí eles falaram, tá, mas tu, como é que tava desse jeito e perdeu? É injusto? Não, cara, é justo, ele ganhou, tá tudo bem, vamos levar pro Paraguai algo que seja incontestável, que seja o físico impressionante do campeonato e que ninguém conteste que o overall merece ser meu. Eu tive um feedback do Bruno Grassi, da personal ali também, na Ironberg, ele competiu contigo. Sim. Foi nesse aí que ele subiu do teu a gente lado. subiu junto. E ele falou assim, e aí, como é que foi o feedback e tudo mais? E ele falou daí, eu sabia que você, da tua colocação, e o Ike dele assim, não dá pra parar do lado do Ike, cara. Na hora que eu vi, eu aceitei. O Bruno é um cara fantástico. Ele disse que ele estava na melhor condição da vida dele também, só que ele falou, eu tenho bom senso, ele falou, tenho bom senso. O Bruno tem pouco tempo de esporte, né? Ele tem, acho que 2 anos só. 2 anos e O Bruno é minha aposta pra Procard esse ano, tá? Exato. Ele é minha aposta pra Procard, ele sabe, a gente conversa bastante. Eu tenho meio que um mentor, assim, pra ele, né? Desde o início da carreira dele, eu já vi que o menino tinha uma coisa diferente ali. Fala. E a gente conversa, foi um prazerzaço subir. Esse campeonato foi muito prazeroso, e aí eu volto na questão da vitória e da satisfação pessoal, né? Porque eu subi com os meus amigos. Na Open eu subi com o Bruno Grassi. Na Master eu subi com o Marlon. E na disputa do overall eu subi com o Brunão e com o Jonathan. Então, assim, nós estávamos em 5 amigos competindo, backstage leve, feliz, e quem ganhasse era genuinamente verdadeiro. Assim como fiz com o Gui no overall, lá no Master Brasil, que levantei ele no colo, quando chamaram o nome do Brunão no overall comigo, também levantei ele no colo, porque primeiro que é meu amigo pessoal, há 10 anos, é meu treinador, e, cara, tá feliz, eu vou comemorar a conquista, eu torço pelos meus, né? Tá, agora tem umas perguntas aí, vamos lá. A gente tem uma passada, né? Esses 8 anos a gente passou a tua trajetória, o que te levou pro esporte, os teus 8 anos, as tuas conquistas, as viagens, tal, etc e tal. Beleza. Primeira pergunta, lá em Las Vegas, que tu foi, que tu não curtiu, o que te fez não gostar dessa viagem e o que tu não faria para não passar por isso de novo? Eu não tava com... O meu mental não tava bom para isso. Né? Não tava legal, assim. O meu relacionamento... Eu vim de um casamento de 13 anos. Eu fui casado 13 anos, né? Hoje estou no meu 2º casamento. E eu já não tava passando por uma fase muito boa. Esse era o primeiro ponto. Eu não tava bem financeiramente. Então, o segundo ponto. E eu não estava curtindo fazer o processo. A forma como estava sendo orientado pelo meu coach na época, a gente quando está um pouco mais de tempo no esporte, a gente percebe quando as coisas não estão virando, né? A gente vai pegando essa sensibilidade. E eu já não estava mais gostando daquilo ali. Então, tive pressão de patrocinador. Na época, o meu médico do esporte pagou a minha passagem. Né? Não, tu vai, porque é importante pra gente, porque tu acabou de vir de vice-campeonato de Arnold, tu tem que ir. E lá em Las Vegas eu vi que as coisas não iam virar, assim, o meu físico não estava legal e a minha cabeça também não. O que depois daquilo eu decidi, né? Que eu só ficaria numa relação de parceria, né? De atleta-coach. Quando eu confiasse 100% e gostasse desse processo, eu prometi para mim mesmo que no primeiro momento que não tivesse bom, eu ia falar, e se não se resolvesse eu ia sair, tá? Eu não tenho amarra quanto a isso. Quem que era o coach na época? Na época era o Diogo Montenegro. Era o final da parceria com o Diogo. O Diogo ficou comigo 2 anos, né? E quando eu entrei, eu fui o 3º aluno de consultoria dele. Ele tinha a ex-mulher na época e um amigo próximo. E eu fui o 3º. Então, o primeiro ano foi brilhante. Já no final desse 2º ano, já tinha, sei lá, 200 pessoas. E aí já não... Não dá para abraçar. Não, com a mesma qualidade, não tem. Não, a gente teve em Las Vegas, ele ia competir no Mr. Olímpia, né? Profissional. Nós estávamos juntos lá.
E ele não me viu pessoalmente, cara. Eu competi no mesmo local que ele. Ele tava no hotel do evento. Era só eu subir o elevador ou ele descer. E ele não, tá bom, tô vendo por foto, tá isso aí, segue. E isso pra mim não rolou. Então, saí disso. E eu prometi pra mim que eu não ficaria mais em nenhuma relação assim, quando eu não tivesse 100% confortável. E também que eu não faria nada por pressão. Assim como eu entrei no esporte por uma decisão minha, né, uma coisa que era minha, eu não ia fazer nada dentro desse esporte por pressão dos outros. Não ia passar por cima de valores que são meus, né, para poder agradar, mesmo que fosse patrocinador ou tal. Não tô mais disposto a isso. E depois que eu adotei essa postura, as coisas fluíram muito melhor. Com certeza. Isso é bacana de perguntar, porque assim, ó, a gente vive nesse mundo escalonado, né, de internet, onde se vende muita consultoria. E aí tem aquela máxima, né? Até que ponto o cara que está me vendendo é o cara que está me atendendo, por exemplo? Porque deve ter uma quantidade máxima de atendimentos que tu pode dar mesmo no online para tu prestar uma atenção específica para o teu cliente. E ainda muito mais quando o teu cliente está sendo um atleta de competição internacional. E para pensar, tu vê que se teve esse salto no número de gente que procurou o Diogo, não foi o senhorzinho que quer qualidade de vida, não foi o moleque que está querendo uma correção postural, é tudo atleta. É o cara que conhece ele do palco, né? São 200 atletas. Foi a ascensão dele, né? Vamos chutar um número só para ter uma ideia. Pulou de 3 para 200. Todo mundo competindo, todo mundo finalizando, todo mundo fazendo off, todo mundo hormonizando. Cara, não dá. Porque quando você tem lifestyle, por exemplo, dentro do meu negócio, da minha empresa, o número limite de atendimentos é 100 pessoas. Ponto. Isso é muito bom falar, Ike. Ponto. Fala para essa câmera 3 aqui, Ponto. porque é interessante isso, né? E até assim, repete ó, essa fala, porque às vezes a pessoa contrata, eu queria falar isso assim, ó. A pessoa contrata um negócio, um plano que não é o cara que tá te atendendo, é um estagiário. Às vezes é o próprio cara, só que o cara pega um copia e cola, entendeu? Então, assim, ele tem padrões. Eu já vi pessoas, né? Não tem que citar, enfim. Cada um é livre para fazer a escolha que quiser. Mas eu já vi pessoas que têm planos prontos assim, dieta até 1.500 calorias, dieta de 1.600 calorias. E ele fala, tá, deixa eu ver essa pessoa. Aí ela precisa de uma dieta de 1.800 calorias? Tchum, toma. Outra, não, essa aqui 1.500, toma. E, cara, eu não trabalho assim. Então, assim, o meu limite dentro do meu negócio, da H6 Consulting, são 100 pessoas. E dentro dessas 100 pessoas, eu ainda tenho as pessoas ali que são parceria, são patrocinadores que estão ali dentro, a minha esposa. Mas mesmo assim, essas pessoas elas ocupam uma vaga e o atendimento é igual. Então eu trato 100 pessoas. Essas 100 pessoas eu consigo atender. Quem faz sou eu e a parte de treinos é a minha equipe técnica, o Jonathan no caso. Então a gente trata caso por caso individualmente, né? Ninguém recebe plano igual, nenhum atleta recebe finalização igual. E os meus atletas que estão assistindo, eles podem falar. Nenhum deles, em todos os campeonatos que passamos juntos, teve uma finalização igual. Sejam os atletas naturais, que eu tenho 2 atletas naturais, potência, caras incríveis, o Yuri e o Matheus, quanto os atletas hormonizados. São finalizações diferentes. E essa atenção é fundamental para que o atleta tenha sucesso e tu também na tua profissão. Então, aquilo que eu passei naquele momento em Las Vegas, eu nunca vou fazer atleta meu passar. É uma coisa que eu faço questão. A partir do momento que eu não consigo atender, eu não pego mais gente. Então, limitei em 100 pessoas. E assim o trabalho flui muito mais fácil. Foram, acho que 8 ou 9 anos de exército. Então, e o Matheus, que é o outro atleta natural que eu tenho, que é altíssimo padrão, também era militar. Então, o acho Matheus que eu não conheço, né? Não é dali da Aero, né? Ele ficou ali logo no início do processo, faz uns 2 anos. E como hoje ele é policial federal, ele fica trocando de base, né? Hoje ele tá no Rio de Janeiro. Mas são caras que são ultra focados. Vieram com aquela disciplina militar, né? Tá encontrando o ponto que a gente perdeu? Sim. Tu conseguiu encontrar? Conectou Conectou? Tá. Eles vêm dessa disciplina militar e isso ajuda. Mas o Yuri Lira, além de ser um cara que tem um mindset absurdo, assim, né? E atleta, empresário, é um atleta natural de altíssimo padrão. 2 vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, 2º lugar no Mundial, 3º lugar no Mister Olímpia Natural. Então, um cara fantástico, nós vamos trazer ele aqui, conhecer ele melhor, sou fãzaço do Yuri. E o Matheus Tim, que é o outro atleta natural do time, nós fizemos ele o primeiro bodybuilder natural pró da história do Brasil. Ele era um atleta que começou natural ali, no primeiro campeonato dele ele competiu na Muscle Contest, com hormonizados, contra 17 pessoas e ficou em 3º lugar.
E depois, no final do ano, ele conseguiu o Procard dele vencendo o Sul-Americano e já disputou o Olímpia profissional em Las Vegas, natural, e ficou em 5º lugar. Então, o Matheus é outra potência. Né? Fenômeno. Os dois são fenômenos. E é assim, ó, agora as perguntas que eu faço, elas são bem sistemáticas, né? Para trazer o diferente, senão a gente vai trazer atletas normais aqui. Claro. Não digo normais, né? Mas atletas que têm um caminho parecido, né? Com todo o respeito. E fala assim, fui, venci, tá... Pá, pá. A ideia não é essa, a ideia é trazer os pontos de alavancagem da tua vida, né? Isso. E aí o que acontece? Uma coisa que a gente trouxe hoje que eu achei interessante, além da tua grande vitória emocional e que muitas pessoas passam por esse quadro depressivo e não percebem, é uma doença silenciosa. Como é que é aquela história? O peixe não sabe que tá molhado, né? Exatamente. Às vezes até a pessoa se tocar... Aquela parábola do sapo escaldado, né? Isso. Bota ele ali, vai esquentando a água aos pouquinhos, ele não sai. Aí a água ferve e ele morre. Isso. Porque ele nem sabia que estava esquentando. Ele estava confortávelzinho ali. E uma coisa interessante da depressão a colocar, para quem estiver passando por dificuldade e tal, não tenha vergonha de falar sobre isso. Não precisa ter vergonha. Tem que ser falado de maneira aberta, porque quanto mais tu fala sobre o assunto, menos peso ele tem. Mais trivial ele vai passar a ser. Então não esconde isso e procura ajuda. Conversa é uma doença como qualquer outra. É como pegar uma pneumonia. Vai no médico e trata, né? A depressão é igual, tu vai no médico e trata. Né? Então fala abertamente, conversa e quem tiver alguma dúvida, quem quiser desabafar, quiser falar, me chama lá no direct que eu falo sobre isso com a maior tranquilidade do mundo. Eu nunca escondi a minha doença. Isso é uma coisa muito, muito masculino isso. Total. Tu vai ver aqui, é fato, não precisa fazer pesquisa, é só olhar ao redor. A incidência de homens acometidos por isso aí. Eu estava até falando com o Jean nesse final de semana. O quanto é difícil pro cara desabafar até com o brother dele, amigo de infância, que isso não que demonstra acontece. Uma fragilidade, né? Na cabeça da pessoa, né? E a gente é criado para ser o forte, a rocha da família, do núcleo onde tu tá, tu te coloca na posição de, não, pode contar comigo, eu mato no peito. E imagina, o cara já tem a dificuldade de falar isso com alguém que é íntimo. Imagina procurar um profissional. Tu tá atestando fielmente que tu tá doente. Tu te coloca já... Tu já tá frágil e tu te coloca, tu assina uma carteirinha, um documento, eu estou fragilizado, me ajuda, por favor. Isso aí, para mim, quando eu vi ali, eu não sabia que tu tinha passado por isso, quando eu vi isso aí, eu te admirei mais ainda, porque assim, caralho, esse tem o coco roxo, porque é uma atitude assim, de assim, não tem problema, eu assumi que eu tô, mas eu vou sair disso. Nenhuma. Eu trabalhei 17 anos na área financeira, né? Minha primeira formação é administração e economia, Sim. né? Então, trabalhei na Federação das Indústrias, 17 anos, e passei por esse problema lá dentro, né? Tive super apoio da empresa, eles foram fundamentais nisso, e eu falava sobre isso, inclusive em eventos, Setembro Amarelo, né, que trata da depressão, e eu sempre falei sobre... Tem certeza que tu quer falar? Tenho absoluta. Tem um monte de gente aqui passando por isso e que tem medo de falar. Eu falo, isso humaniza o negócio. Pô, vamos lá. Se o cara que tá ali, né, lidera uma equipe, como eu tinha uma equipe de mais de 100 pessoas, né, tem uma função gerencial, esse cara que é um atleta vitorioso, que tem uma imagem saudável e tal, se esse cara tem esse problema, fala sobre isso e trata, eu que estou aqui encostado, por que eu não posso fazer? Esse cara é um vitorioso nas coisas que ele faz e ele tem um problema. Então eu não sou um super-homem. Se eu estou acometido por isso, eu preciso tratar. Então assim, para quem tem o problema, fala sobre ele, com quem tu te sentir mais confortável. E se puder pedir ajuda, pede ajuda. Vai no médico, é fundamental a terapia, é fundamental os remédios, te traz de volta para um eixo e te possibilita reorganizar a tua vida para que tu saia desse buraco. É uma coisa que eu repito sempre, né? Toda vez que eu tenho uma crise de ansiedade, ainda tenho às vezes, toda vez que eu me sinto fragilizado com alguma situação, eu sempre falo, eu já tive no buraco, eu sei bem o tamanho da profundidade e para lá eu não vou voltar. Então eu tiro do emocional e jogo para o meu racional. Para lá eu não vou voltar. Se eu sentir necessidade, vou pedir ajuda de novo e vou trabalhar isso e bola pra frente. Top. E aí, então, assim, a primeira vitória foi essa, né? E aí depois teve a segunda pergunta nossa, que foi em relação ao atendimento específico que a gente dá para os nossos clientes em consultoria, né? Tanto tu, quanto eu, quanto o Ricardo, a gente trabalha com isso. E aí chega num ponto onde a gente sabe que tem pessoas que escalonam uma certa quantidade, que tem que ter uma equipe trabalhando por baixo, né? E aí tu mencionou o Diogo, que está se estiver assistindo, né? Um abraço pro Diogo, todos nós que somos teus Diogo fãs. é meu amigo particular. É. Diogo teve aqui em 2022, ele e a Marcela, e passaram um final de ano ali em casa. Vem pra cá, fica na minha casa. Ele sabe, a gente já conversou sobre isso. Uma coisa foi o problema
profissional lá e não tem problema nenhum. É como qualquer relação de negócio. Não deu certo, a gente conversou, 2 homens maduros, de caráter, e tá tudo certo. Mas se manteve meu amigo pessoal. Ficou aqui em casa 10 dias no final do ano, ele é Marcelo. Tanto tu amadureceu o teu ponto de vista de não aceitar mais isso, como também ele deve ter aprendido e não faz mais isso. Não, é outra. Hoje a vibe da consultoria do Diogo é outra. E eu tenho bons feedbacks, né? O Marlon, o Juan, eles estão lá dentro e eles falam. Hoje é outra forma. E claro, faz parte do processo de maturação do negócio, né? De todo ser humano, né? Todo mundo. Todo mundo eu, erra. quando comecei, eu às vezes prometia pro meu cliente, vou te entregar amanhã, e levava 5 dias. O erro te ensina bem mais do que Como o acerto. hoje eu falo que o prazo máximo é 3 dias úteis e entrego no mesmo. Mas tem gente que segue errando nisso ainda, né? Não, mas a gente conhece, né? É repetente, né? Isso aí é repetente. É o repetente. Mas se o Diogo estiver assistindo, referência máxima, meu amigo, Nossa, referência máxima. Não, e assim, E tá convidado a vir aqui também um dia, né? Diogo referência de mindset. O cara que tem a programação mental mais absurda dentro do esporte que eu conheci na vida. Ele é absurdo. O cara que tem metas bem definidas e trabalha muito, tá? O Diogo é um cara fora da curva. Legal. Absurdo. Agora sim, tu percebe, eu não sei se tu faz isso, então essa é a pergunta. Tu cuida de uma galera, tu tem vários atletas. Aí tu vai competir num campeonato e os teus atletas também estão lá. Ou estão em outros campeonatos competindo. Tu faz essa gestão, sim ou não? E como é que é pra te lidar com isso? Porque tu tem a tua própria pressão, né? Fato. Tu patrocinadores, a companheira, o evento, às vezes a pintura, um monte de coisa que tu deve estar pensando, cara, eu tenho que ir até lá, tem que estar horário. Como é que é pra te gerenciar isso na tua cabeça e também gerenciar de outros atletas simultaneamente? Eu não costumo competir em campeonatos que atletas meus sobem, né? Bingo. Isso aconteceu uma vez, que foi... Bom, eu já tinha feito todas as inscrições e a programação para o Sul Brasileiro de 2022. E aí, quando faltava ali 2 meses e meio, a minha esposa falou, eu gostaria de fazer isso uma vez na vida. E eu vou subir lá contigo. E tipo, a Mari é super, amor, te amo. Ela é fantástica, ela já tem um padrão biquíni pronto. A Mari nasceu pro negócio. Então eu olhei para ela, 1 mês e meio pra Mari dar. Mais ou menos o que aconteceu comigo lá, né? Sim. Então foi a experiência de subir e não foi bom porque além de ser uma atleta minha, era a minha esposa. Então, assim, eu tava mais preocupado com ela do que comigo lá na competição, né? Então não faço mais isso. E as datas eu também tento casar para que não tenha simultaneidade entre os meus e os dos meus atletas. Desse ano, por exemplo, os meninos subiram 1 semana antes do meu campeonato no Paraguai. Claro que eu tô pensando no Paraguai e tal, mas no momento que eu assumo essa responsabilidade, é uma decisão minha. E se é uma decisão minha, eu vou fazer isso da melhor maneira que existe. Monto os cronogramas com eles, estou presente na pintura, estou presente no dia do campeonato, faço os ajustes a cada 2 refeições com eles a semana inteira e me viro nos 30 para isso. Então, assim, é questão de responsabilidade. Se tu não dá conta, não assumo, né? Eu assumo isso porque eu sei que eu consigo fazer. Mas se fosse no mesmo dia, isso não seria possível. E por isso eu evito. Porque não quer fazer nada pela metade, né? Nada incompleto. Eu nunca faço nada pela metade. Por isso eu limitei as vagas da consultoria. Né? Por isso eu determinei o que dá e o que não dá para fazer dentro da consultoria. Por isso eu tenho a equipe técnica, tenho o Jonathan que cuida da parte de treinos. Primeiro que ele é o profissional da área. Eu sou nutricionista, eu não sou preparador, não sou treinador. Ainda, estou estudando, né? Eu estou fazendo curso da Confederação Brasileira de Musculação. Mas o Jonathan cuida disso. Então, eu sei que com ele cuidando dos treinos, eu cuidando da parte da dieta, eu consigo entregar isso para os meus alunos de uma maneira individualizada, de uma maneira que seja consistente e dentro dos prazos que tem no contrato da consultoria. É uma empresa, tem contratos, tem prazos a seguir, os meus clientes também têm, e eu entrego aquilo 100%. Eu controlo os indicadores, meu lado de administrador financeiro não morreu, né? Então faço a gestão da empresa toda e eu entrego isso. Então, acho que essa organização é fundamental. Tu não pode estar competindo no mesmo evento do teu. E dentro dessa pergunta pode caber outra. Tu já teve, aposto que sim, atletas teus subindo na mesma categoria, no mesmo evento, como é que tu lida com isso? Até na cabeça deles, né? Porque sempre tem aquela coisa, ele vai cuidar mais do fulano do que de mim. Ou o cara tá melhor do que ele. Ninguém é cego, diz, mas o cara tá mais bem preparado. Como é que tu trabalha isso na cabeça deles também, para eles saberem que a entrega é igual para todo mundo? Eu sempre, quando a gente tem o mesmo campeonato, a gente cria grupo, né, no WhatsApp e trabalha com todas as informações, são para todos os atletas juntos. Então eles estão vendo que estão recebendo o mesmo trabalho de suporte.
Os planos não, a gente trata individual, né, e tal. Mas eu sempre converso individualmente com eles naquilo que eu acredito do esporte, que é vencer a si mesmo, como comentei antes. Então eu sempre falo, não te compara. Ah, eu vi a lista dos atletas e eu fui olhar o Instagram do fulano. Não faz isso, cara. Primeiro que tu não é futebol, não vai fazer análise tática do outro time para bloquear ações. E não muda nada agora, né? Tu vai subir com o cara e o árbitro decide, então não faz isso. Te compara com a tua versão anterior. Eu sempre pergunto, a pergunta-chave da semana da competição, sempre começo a semana perguntando para eles. Tu tá feliz com o que tu tá vendo no espelho? Tu tá curtindo o processo? Tu tá te divertindo com isso que tu tá fazendo? Porque se tu não tá feliz, tu não tá curtindo o processo, se tu não tá te gostando, não tem por que tu fazer. E a comparação é o maior ladrão da alegria, né? Total. Cara, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas, e assim, o ambiente que a gente tem na Ironberg, né? Eu não tô mais lá já faz um tempo, mas era um ambiente de muita competição, né? Uhum. Então, às vezes tu não te compara, mas alguém passa e diz assim, tu vai subir com fulano, né? Pô, mas ele tá melhor que tu. Pô, mas ele é maior que tu. E eu sempre pensava assim, o que essa pessoa tá ganhando fazendo esse comentário? Tá meio atrasado nessa preparação, né? Pô, mas tu vai subir agora? Palhaçada. Aí eu só pensava assim, cara, atleta tem que estar pronto no palco. E tipo, e mesmo que eu não esteja pronto para ganhar do fulano e tal, eu tô feliz com o que eu tô vendo. O trabalho é um prazer para mim. É uma questão de escolha, né? Ninguém tá me obrigando a fazer. Uhum. E isso eu sempre passo pros meninos. Tá feliz? Tá. Evoluiu? Tá contente? Tá. Então vambora. Sobe lá e te diverte. E no dia do evento, quando eu vou lá acompanhar a pintura de manhã, ajuda eles a aquecerem e tudo mais, eu sempre falo pra ele assim, ó, cara, agora assim, ó, tu fez tudo que tinha pra fazer. Se tu ficar em primeiro ou em quinto, tu entregou 100%. Tem outros caras lá que entregaram 100% também. Agora pensa se tu não tivesse feito 80% e ficasse em segundo. Aí tu não ia te gostar, aí tu ia dizer, cara, fiz 80% só e fiquei em segundo. Por que eu não fiz 100% e ganhei esse negócio? Então, preferível fazer o teu 100% que tu fez e o resultado agora tá na mão de outras pessoas. Só sobe e te diverte, né? Torna um negócio leve, um negócio tranquilo. Então, acho que essa questão é a principal. E eles veem na forma que eu falo com eles que não tem diferença. Eu vou ser hipócrita se eu falar que não tem aquelas pessoas que tu te afeiçoa mais. Né? Não tem. Mas a afinidade não tem a ver com a tua entrega, né? É diferente. Não, é diferente. Afinidade é aquele negócio assim, tu tem um carinho diferente pela pessoa, pelo ser humano. Mas o atleta ali, pra mim, é igual. Porque se o meu atleta Ricardo for campeão ou o meu atleta Jean for campeão, ou os dois, pra mim, como resultado como coach, é igual. Sim. É um título igual. Então, não me importa se tu ganha ou se ganha o Ricardo. Agora, a satisfação do ser humano, eu quero estar feliz com isso, né? Ontem eu estava vendo um questionário de uma vaga de estágio que aquele coach Rubens está divulgando para fazer parte da equipe dele. Uhum. Né? E aí eu, curiosidade, vou dar uma olhada como é que ele faz isso, né? Ele tem um site lá com questionário. E uma das perguntas era se tu se afeiçoa com as pessoas com qual tu trabalha, né? Se isso combina ou não contigo. E para mim, combina muito. Eu me preocupo muito com a pessoa. Né? Não é um boneco, eu estou lidando com emoções humanas, eu estou lidando com anseios, estou lidando com expectativas, com sonhos, e eu não posso ser uma pessoa irresponsável com isso, né? Mas eu sempre deixo claro que dentro do palco são atletas, são iguais, por mais que eu goste deles ali e tal, e tenha um carinho, eu vou tratar eles exatamente iguais, porque para mim são atletas exatamente iguais. Uma outra perguntinha aí aqui. Aproveitar que tá aqui na nossa frente um atleta pro, né? E fazer pergunta à vontade. Isso é estranho ainda, sabia? A ficha ainda não caiu, cara. Tu és a mesma pessoa, só que a régua subiu, né? A régua subiu e o número de mensagens que o cara recebe é algo exorbitante, assim, né? Tu nem então, dá assim, conta, às primeiro vezes. de tudo, né, aproveitar isso, que tem um cara bacana aqui na nossa frente, um amigo nosso, uma referência no cenário catarinense, começou lá com correr lá atrás, há 8 anos atrás, né? Deixar bem claro aqui que o lance é inspiração, não é comparação. O nosso Procard aqui acabou de falar pra gente claramente que ele não compara os clientes deles, os atletas que ele tá levando na competição e fala, cara, não se compara. Então, vocês que estão em casa aí não vão se comparar, cada um na sua realidade. Acho que a gente não compara o capítulo 1 com o capítulo 20 do livro, né, de ninguém. O lance é se inspirar. Então, fazer várias perguntas aqui que eu tenho curiosidade de ver como é que é esse mundo, né? Depois que o cara vira Procard, a atmosfera deve mudar, as mensagens mudam. Então, né, até tu conseguir digerir isso na tua vida, né? Mano, tu veio da IFBB e passou pra NPC, né?
Na minha perspectiva, a gente já entrevistou aqui a Thaís. A Thaís? Thaís. Thaís é uma querida. Gente super boníssima. Gente boníssima. A gente entrevistou ela. Ela é uma pessoa fantástica. E aí ela deixou claro pra gente, dentro da perspectiva dela, de que as federações são bem distintas, porque a IFBB é uma federação ligada à Federação Catarinense, ao Comitê Olímpico também, se eu não me engano. Olímpico brasileiro. Né? E a NPC é uma empresa. uma empresa de show. É uma empresa promotora. É uma empresa promotora. Isso. E aí, assim, quando a gente é atleta, a gente tem um ritmo, uma disciplina, e a gente quer saber as regras, quer saber os porquês, né? Tu falou assim, pô, teve um campeonato que eu fui, o cara falou que eu tava sem volume. No outro ele falou, tu tá demais. 2 semanas. Então, ao mesmo tempo que a federação ou que as empresas estão se desenvolvendo, e tu, como atleta, também está se desenvolvendo, também tem árbitros que também estão no processo de desenvolvimento deles. Porque ninguém estudou uma faculdade para ser árbitro. Às vezes não sei se tem tanta preparação assim, porque às vezes é a visão de um árbitro, a visão do outro. Tipo, mano, boxe é boxe. Bateu mais na cara, entrou mais golpes, esquivou mais, pum, né? Então assim, isso. Tem assim, never let in the judge's hands, antes de sair do backstage. Só que no fisiculturismo a gente passa por isso. Por exemplo, às vezes a empresa que está fazendo o evento não é uma federação que tem regras tão claras assim, ou constantes pelo menos, né? E árbitros que são constantes nas suas decisões, né? Na tua perspectiva como atleta, como que tu vê isso? Tipo assim, a gente sabe que tem o glamour de subir num Mr. Olímpia e num Arnold, a gente se sente assim. O cara que vai pro palco, passa o Protan e pega um troféu na mão, daquele ponto em diante ele já tem um vício dopaminérgico ali. Fato. De ser campeão, de estar ali, de querer estar ali, né? Como é que é pra ti, mano? Tu tá buscando isso e às vezes tu não ter uma constância naquilo que te julga. Então, só explicando assim, né, o contexto, né? A IFBB é uma federação ligada ao Comitê Olímpico Internacional e tal. E a NPC, ela é uma federação, tá? É uma federação americana, né? O National Comitê, ele é uma federação vinculada ao Comitê Olímpico Internacional deles, né? O Comitê Olímpico Americano. Dentro do Brasil, quem organiza os shows da NPC é a Muscle Contest. E aí a Muscle Contest é uma empresa de eventos, né? Ela é uma empresa que faz essa gestão dos campeonatos, mas ela é ligada à NPC. E a NPC, na verdade, ela é a liga amadora desse comitê internacional. A liga profissional chama IFBB Pro League. Manteve-se o nome de IFBB Pro League, é um direito que eles têm. Então, a liga profissional, que também é uma federação, né? Então, eu acho que da IFBB é o Elite Pro, né? E aí, no caso da IFBB, a liga profissional chama IFBB Elite Pro. Né? Então, essa diferenciação. Mas tanto a IFBB aqui, quanto a NPC e a Pro League, elas são federações. Aqui dentro do Brasil, quem opera é a Muscle Contest, que é uma empresa ligada à NPC e à IFBB. Então, também é uma federação. Existem regras como existem na IFBB. Existe o livro de regras, existe padrões das categorias. Inclusive, teve um livro lançado agora no Brasil, que foi escrito pelo presidente da Muscle Contest, pelo Tamer, pela Bruna Miyagi, que é a diretora nacional de arbitragem, pelo Celso, que é outro árbitro grande que a gente tem no Brasil, e pelo Hélio, que é um treinador e tem um trabalho fantástico, o Hélio Henrique, com atletas que têm deficiências físicas. Tem atleta dele que é deficiente visual e tal. O trabalho do Hélio é sensacional. E eles escreveram um livro sobre fisiculturismo e padrões. Então, como se fosse um livro de regras. Então, tá lá documentado. Essas diferenças de julgamento, elas acontecem na NPC, mas aconteciam na IFBB também, tá? Então, o padrão do fisiculturismo, como é um esporte subjetivo, ele é um norte. E isso eles falam pra gente bastante, né? Quando a gente conversa com árbitros. Ele é um norte. Existe o padrão do dia. Então, assim, se 90% dos atletas estão puxando para um ponto da linha, aquele passa a ser o padrão de comparação. Se alguém destoa muito, ele acaba ficando fora disso. Mas existem padrões. Por exemplo, men's physique. Ombros largos, sem musculosidade exagerada, o peito não pode estar em contração, costas bem definidas, cintura fina, volume de pernas que ocupem a bermuda,
Então não adianta, não é ponto de avaliação, mas a bermuda não pode ficar solta, Não é pra destoar, né? jogada, então tem que mostrar que tem um trabalho ali, né? Então tem um norte, né? Não adianta um cara que é bodybuilder botar uma bermuda, que ele vai subir no palco e ele pode ser enorme, trincado, que ele vai perder, cara. Mesmo com barba e careca, porque eu fiquei sabendo de um bastidor aí. Como é que foi essa história aí? O Ricardo sobe... Me disseram que tu só virou pro mesmo pra não bater com o Ricardo na... Pra não bater de novo, né? O Ricardo e o Tita, né, cara? Não quero saber... Não, é bem difícil que tu pegue, por exemplo, vai pegar um Eduardo Correia, vai botar uma bermuda, cara, o Edu não tem cintura de Men's Physique, né? O Edu tem uma musculosidade exagerada. Embora a gente veja uns Men's Physique geladeira Tem levando uns até grandão. overall, né? E isso, Ricardo, desde o ano passado, quando o Jim Manion, que é o chefe nacional, mundial de arbitragem, né? É o cara que define os padrões, que bate o que vai ser julgado ou não. O Jim Manion falou, braços engolindo os ombros, ombros muito preenchidos, peito muito grande na Men's Physique, serão pontuados para baixo. E aí a gente teve de 3 campeões do Olímpia muito grandes pro Ryan Terry. 2 anos seguidos. E esse é outro exemplo de Padrão resiliência, né? slim, E o Ryan Terry tá ali trincado. desde o começo, né? Tá, desde o começo. São 10 anos. O Ryan Terry, o primeiro Olímpia dele, ficou em 17º lugar. E E ele... veio subindo. Devagarinho. 5º lugar, 4º lugar, vice-campeão, 2 anos campeão. Mas é o padrão novo da categoria. E eu passei por isso no Iron Games, em Criciúma. Subi com 2 caras muito grandes na Master. E eles perderam pra mim. Mas e aí o Celso, que era o árbitro, falou, é linha muito grande pra Men's Physique. A gente não quer mais isso. O cara muito grande é classic, Olha, é body. E assim, ó, ouvir isso do Celso É difícil. É muito difícil, porque ele é o cara que a gente, quando vai subir, se ele é o árbitro central e tu já sabe que ele vai ser o central, tu bota volume no atleta. O Porque Celso é polêmico, é. Celso é polêmico. quando você falou aí que o livro de regras está escrito pelo Celso, primeiro pela Bruna, me deu um alívio. Aí tu botou o nome do Celso, não é uma implicância, é uma constatação. É constatação, é geral, tá? Eu tô geral. no grupo, fui top coach 3 anos, né? Aham. Do 22, 23, 24 pela NPC. E a gente tem o grupo dos top coaches. E assim, o pessoal não curte muito a arbitragem do Celso. Quem me falou que eu Por que precisava será? estar enorme e 2 semanas depois disse que eu tava muito grande foi o ele? Celso. Exato. Quem me mandou melhorar panturrilhas foi o Celso. Eu já sabia. Então. Esse é o tipo de feedback que ele dá, ou dava Mas ele até tá sendo então. cobrado, entendeu? Dessa questão de padrões. Né, como comentei com vocês, falaram ali, pô, tu tava com o físico mais absurdo do Iron Games, como é que tu te tiraram o overall pro Brunão? Feedback do Celso, ele é maior. Sim, ele tem 1,90 m, eu tenho Cara, 1,72 m, ele é maior, fato. Eu passei Né? por isso quando eu subi. No que eu subi na Men's, acho que naquele tu não subiu, tu Não, tava eu no tava lá, backstage. com o atleta. No backstage. Daí a gente ainda brincou, né? Pô, ano que vem tu é master e a gente se esbarra. É. Aí eu tava até brincando com o Jean. Assim, o Wiki foi pró por minha causa, porque ele não quer esbarrar comigo como Não, amador. sai fora. Mas assim, tu chegar numa competição, eu tenho a minha forma de abordar a arbitragem, né? Eu pergunto o que eu posso fazer para melhorar. E falei com outro árbitro para saber, pô, eu achei estranho porque eu fiquei em 4º na minha categoria, que é de origem, da Classic, né? Eu sou um bodybuilder clássico, mas me arrisco na Classic também, que é um pouco mais pesada. Assim, pô, eu achei que o pacote estava melhor do que o cara que ficou na minha frente. Não tô querendo dizer que eu era o primeiro, mas eu acho que eu seria o 3º, não o 4º. Aí o cara falou, o árbitro central quer volume, né, Ricardo? O cara não tinha nem definição, não tinha tanto, mas ele era maior. No Iron Games eles eram em 3 árbitros só. Não é algo comum, né? Normalmente são 5 ou 7. 5 é o mais comum, no Olímpia são 7, no Arnold são 7. Sempre se corta as notas da ponta, né? A maior e a menor. Tem a média e se ficar empatado, o central decide. A gente sabe que na prática o central decide sempre. Ponto. Mas eram 3 no Iron Games. E aí eu conversei com era o Posar, né? Também um abraço pro Rafael, ele é um cara fantástico. E o Posar, eu perguntei pra ele, né? Tá, o que faltou ali no overall, né? Assim, porque... Cara, não sei, o Thiago Verona deu pra ti o primeiro lugar, eu também e o... Pô, esse aí ficou ruim, né? Não é isso, não foi isso. Não, mas ficou. É que o nome é... Gerou 2 cortes. Esse nome... Depois eu vou falar o árbitro, eu falo o árbitro. Não, continua. Então, o Possar deu, né, o primeiro lugar pra mim ali, o outro árbitro também, segundo o Possar. E aí o Celso decidiu que o Brunão ganhou porque ele era maior. E ponto.
Então, assim, se fosse para tirar nota ou para enfim, né? E eu aprendi, desculpa te cortar. Mas não tem o que a gente fazer. É o que eu falei antes, o árbitro decide e a gente diz amém. Isso. Mas a gente aprende que, assim, ó, a partir do momento que é uma categoria que é fitness, como é a Men's Physique, o volume não é tão importante. Fato. É o condicionamento, o aspecto atlético. Assim como na minha categoria, que a altura limita o peso. Então, se eu estou mais condicionado, se eu não sou mais o mais volumoso, mas o meu pacote é mais, entreguei mais... Sim, é o conjunto. É o conjunto, não é o volume. Porque assim, quando a gente vai pesar ali, eu tô do lado do Brunão, o cara que tem 1,89 m. Eu, no palco, naquela semana, eu meço 1,71 m, né? O cara desidrata, dá aquela encolhidinha básica, chega a perder 2 centímetros. É questão de proporções. É lógico que se for olhar sozinho... Ele tem mais latíssimo de dorso, ele é um cara mais largo. Cara, ele é bem mais alto, né? Mas é questão de proporções. Vamos lá, vamos analisar. Relação cintura pélvica e escapular do Henrique ou do Bruno. O que é mais proporcional? Quem tem mais detalhe de ombro? Quem tá mais condicionado? Exato. Quem tá mais hard, tá mais preenchido, a pele mais colada? Acho que é essa análise. E é a análise que se faz na liga profissional. Porque na liga profissional não tem diferença de altura. Sobem todos juntos. Tem a 2 metros ou tem 1,60 m. Sobem todos juntos. Então, eles analisam proporcionalidade. E eu acho que isso falta um pouquinho no Celso. Já na Bruna, sim. É sensacional. Quando eu vi no Paraguai que a árbitra central seria a Bruna, eu dei né? Foi um alívio. Porque eu sabia que ali as coisas seriam um pouquinho mais... profissionais. A Bruna é uma árbitra espetacular. Sim. Ponto. E a arbitragem fora do Brasil, ela é uma arbitragem... Como é que eu vou dizer? Ela é menos... É mais isenta? Ela é mais isenta. Ela é mais isenta. O Brasil tem influência, pode ser polêmico, enfim, mas tem influência de patrocinador, tem a consideração de quem é o teu coach, quem é o teu treinador, qual é o peso que ele tem. E a gente sabe que existe. Quem patrocina ele, se isso patrocina o evento. Jean, vamos pensar comigo, tá? Tu é atleta, sei lá, da marca A. Tá? Daí tu vai subir numa competição contra mim. Eu sou da marca B. Aí a marca A é patrocinadora Diamond do evento. Tá? E a minha marca não é patrocinadora de nada. Aí sobe ali e fica uma dúvida. Entre eu e tu. Quem é o primeiro lugar? Quem vai ganhar? É o da Diamond. Cara, não tem como dizer que é mentira. Sempre foi não isso, tem né? como. E até como tu falou dos treinadores, tem assim... Nos últimos eventos, Ricardo, não quer que eu bote o meu nome como teu atleta, porque daí tu tem número de atletas para ser o top coach. Cara, eu não te preparei. Exatamente. Aí tem daí assim, eu sou atleta do fulano que levou 3. Assim, numa situação hipotética, mas eu tô ali com condições plenas de ser o overall. E aí vou disputar com um atleta do coach que levou 15, 18 atletas. Não tem como. Não, é diferente. É romantizar o negócio, achar que isso não vai pesar na às avaliação. Às vezes, Ricardo, pode até não ser proposital, mas inconscientemente se faz escolhas. Ou o seguinte, o atleta do fulano, que já classificou 10 caras pro Olímpia esse ano, sobe contigo. Daí eles vão dizer, pô, não, mas quem será que tá melhor na dúvida ali? Pô, mas olha só, o outro é patrocinado pelo fulano, já levou 10 pro Olímpia, tá no nível Olímpia, é esse cara que vai ganhar. Verdade. E pum, leva ele de novo. Então não adianta dizer que isso não acontece. Acontece. E o que eu já reparei fora, eu competi na Colômbia, na Argentina, em Las Vegas, no Canadá e agora no Paraguai. É que é muito mais isenta, é muito mais atleta, mesmo tendo árbitros brasileiros. Acho que a pressão é menor, entendeu? Para tomar a decisão ali. E eu me sinto mais confortável competindo fora do Brasil, infelizmente. Fecha a câmera 2 aqui em mim, cérebro, olha só. Estamos deixando o microfone aberto aqui, tá? Para quem quiser vir comunicar e compartilhar seu ponto de vista, nós aqui estamos usando da internet para compartilhar o nosso ponto de vista, que ninguém está julgando ninguém. Isso aqui é um bate-papo entre amigos, trazendo pontos de vista, trazendo as nossas experiências. Então, super convidado para vir aqui o Celso, super convidado para vir aqui o Thiago Verona também, que a gente pode trazer para contar a história dele de antes de FBB e agora NPC, enfim. Porque a nossa ideia aqui é tentar tirar o personagem de quem foi o Jean, de quem foi o Ike, de quem é o Ricardo, ou foi o Ricardo, e na nossa expectativa para trazer o microfone aberto para opiniões do esporte. O esporte no Brasil, ele
tá começando, né? A FBB tem aqui uma história de 10, 12 anos no máximo, que a gente estava comentando com a Thaís antes, aquele dia. Voltou em 2012. 2012, né? É. Então a gente está aí há 13 anos, 14 anos de esporte, isso é muito pouco, né? Por exemplo, se fala de futebol há mais de 100 e poucos anos, cara, Sim. né? Então, o esporte está começando no Brasil, então, às vezes, isso vai desenvolvendo e moldando também o caráter, a personalidade, as diretrizes, tudo que acontece de erros e acertos na vida de um Sim. ser humano, como todos nós somos seres humanos, e eu já errei várias vezes e vou errar mais outras várias vezes. Talvez não os mesmos erros, mas enfim. Mas se errar os mesmos, vai errar melhor, né? Isso. Então tá aberto o microfone aqui para vir aqui o Celso comunicar a história dele, as perspectivas dele, os porquê dele também, assim como o Thiago também, o Thiago Verona, que também é acho que é uma das caras importantes também, assim, da história aqui no cenário, né? Porque, tipo, era da FBB... Foi presidente da FBB, né? Daí veio pro NPC agora e tal. Porque vamos combinar também, independente de como foi conduzido o negócio... Isso é um corte, tá? Já era um corte, já dá um gap aí, porque isso é um corte bom pra chamar os caras pra cá. E até porque, independente de como a coisa é conduzida, sempre alguém teve o peito de assumir. Sim. Vou assumir. Hoje, eu não assumiria uma federação. É fácil a gente não estar no lugar da pessoa e falar, tá errado, tá errado. Cara, mas é complicado, então tem o seu valor. Errando, acertando, mas pelo menos tem alguém ali e deu chance. É importante dizer assim, a pessoa... E o esporte se movimentou. E a pessoa vai se alinhando àquilo que ela acredita, né? Sim. O Emerson, que é o promotor principal da Pro League, né, em Santa Catarina, é um dos maiores promotores do Brasil. E aí eu falo assim, o Emerson é um cara espetacular. Tá? Eu já disputei em vários estados e não existem shows no Brasil tão bem produzidos, tão organizados, tão bonitos e gostosos de participar quanto os shows do Emerson. Tá? O Emerson é um promotor assim fora da curva. E ele também era um cara que trabalhou com a FBB no início, o Emerson, né? Então ele viu uma oportunidade de uma coisa que ele acreditava ser maior e foi. E aí entra naquela questão que eu falei anteriormente. A pessoa tem que estar onde ela se sente bem, né? E, independente da forma que foi feito ali, erros e acertos, somos humanos, mas buscaram alternativas que fizeram melhor para eles, né? Mais feliz dentro do que entendiam. Ainda sobre a arbitragem, quando esse padrão mudou, a gente percebe que hoje os desníveis de julgamento são muito menores. Né? Eu conversei com o Celso já sobre isso, e antes eu tinha receio de competir em campeonatos que o Celso arbitrava, né? Eu falei isso para ele, a gente ri dessa situação, mas como o Jean falou, eles ainda tá evoluindo esse processo, né, dentro do país, os padrões ainda não eram bem claros e tal, e com essa construção, com a gente tendo um cara forte como o Jim Mannion, falando abertamente, mostrando os padrões, definindo o que vai ser julgado, o que não vai, tá ficando mais fácil. Então a gente percebe menos distorções, menos... Né? A gente teve uma situação há 2 anos que no Sul Brasileiro que foi ruim. O cara subiu na Novice, ficou em quarto lugar e depois foi premiado overall. Quem que já trouxe isso aqui? Alguém trouxe isso nesse podcast? Deve ter sido o Juanzinho. Acho que foi o Juan. Então, não assim, me lembro agora. Isso foi um problemaço, porque como é que o cara fica em quarto na Novice? Aí na Open ele subiu com o cara que foi campeão da Novice, mesma altura dele, e ganhou desse cara, que ele tinha ficado em quarto, e foi overall depois. Melhorou durante o dia em 4 horas. Gente, a gente é atleta. E a mesma arbitragem. Mesma arbitragem, isso não existe. Então, misteriosamente a live caiu. Então assim, é complicado. Mas isso vem diminuindo, tá? Eu, como atleta que tá no meio, não só competindo, mas como coach, levando atletas, a gente percebe que isso tá ficando mais enxuto e eu acredito que a arbitragem vai evoluir ao nível das de fora, como eu citei, né? A gente tendo a Bruna responsável hoje no Brasil pela arbitragem de maneira geral e que é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo, cursos de especialização, todo o treinamento que ela fez fora, ela tá moldando e tá arrumando isso. Até o nível como ela conduz o campeonato. E como ela dá os feedbacks. É muito legal. E a Bruna, assim, tu encontra ela no backstage, antes ou depois da competição, ela te trata aqui, te conhece, conversa, leve e tal. A partir do momento que ela sentou na mesa, é similar com o que eu falei, né? Que eu me afeiçoo a pessoa, mas na hora de tratar é o atleta e aquilo é profissional. A Bruna é igual. A partir do momento que ela sentou na mesa... o vocabulário dela todo é como tu é mais um. Né? Uma coisa que a gente via muito no Brasil no início era íamos subir nós 3, aí o Jean é um cara que tem o hype, tem uma marca forte patrocinando. Aí ele chamava o Ricardo por número 2, o Henrique por número 4 e o Jean por Jean. Então assim, eu queria ver na primeira linha o 2, o 4 e o Jean. Hoje isso não acontece mais.
Nem aqui, nem fora. É número 2, número 6, número 4 e acabou. Né? Então isso também vai trazendo um profissionalismo e quebrando esse... Isso faz, eu vejo assim, ó, antigamente, quando eu competia, eu usava mais, eu acho que do lado passional para fazer as minhas análises e também de compartilhar isso, né? Mas hoje que eu tô fora do esporte e talvez eu volte daqui a 1 ano e meio, a gente tá desenvolvendo isso, né? Peraí. Não gostei do talvez. Não. Deveria voltar. Não, assim, ó. É um desperdício de talento. Esse talvez veio agora, né? Foi agora, porque né? até sexta-feira eu Não, tava não. dizendo sim. Não, sim. Tem que voltar, é um desperdício. Não, beleza. Talvez. Não, tudo bem. Mas assim, ó, Era um atleta fantástico. o lance, naquela época, eu usava mais o passional, saca? Porque eu tava ali imerso, tem uma emoção, eu quero ganhar, tem o próprio desenvolvimento do meu caráter e do meu Tem ser humano. Tem maturidade também no momento. Claro. Então eu vejo assim, hoje, olhando de fora, eu vejo que num contexto menos passional e menos menos eu, assim, tá tudo crescendo, né? São 14, 15 anos de esporte no Brasil, pessoas que talvez passaram por questões muito mais difíceis do que nós e que nem são lembrados. A gente trouxe aí, né, alguns episódios atrás, o nosso amigo lá, o teu amigo, cara, que... Cara, você tem que me dizer quem? Do Terra e... O Norte, o Estoiteral. Estoiteral, cara. Que contou a história do esporte de um jeito que eu nunca tinha visto, assim. Que ele falou, cara, na minha época não podia mulher na academia, era tapa na cabeça, tinha que levantar a barra. Trouxe um negócio que, caralho, olha a diferença, né? Então, visceral pra caramba. Visceral, assim. Então eu vejo que tá tudo evoluindo num certo ponto, que talvez Sim, num futuro uma mais... proporção imensa. Esses erros vão diminuindo, então... Sabe que apesar do esporte ele tá, teoricamente, né, aí, engatinhando no Brasil, o Brasil hoje é o segundo maior mercado consumidor de fitness do mundo, né, cara? Ele só perde para os Estados Unidos. E em número de atletas federados também. Né? Então, assim, logo depois do Procard ali, a gente, né, vira Pro, já entra no grupo oficial dos Men's Physique Pro da Pro League, e daí já tem contrato, e já tem, né, todo aquele negócio. E aí a gente toma conhecimento de algumas coisas que eu não tinha noção, né? Mas só na Men's Physique são mais de 4.000 atletas amadores federados, né, no Brasil. E somos 51 Pro só. É muito pouca gente, né? E mesmo assim é o segundo maior do mundo. Nos Estados Unidos são mais de 200 Pro. Então, assim, a gente realmente está engatinhando, mas ainda assim é um mercado que é muito grande. No Brasil é absurdo o número de atletas filiados. No Brasil também é sempre muito isso, a questão da grande quantidade e vai peneirando em toda a modalidade esportiva, né? E por que isso acontece, né? A gente até conversava antes, né, Ricardo? Tem muita entrada nesse meio pelo hype. Né, pelo, tá legal de mostrar isso na internet, eu treino há 6, 7 meses, tenho 2 gominhos no abdômen, então eu vou ser atleta. E aí o cara decide que é atleta e vai na empolgação no oba-oba, e aí que mora o problema, né? Porque o ser atleta não tá na atividade, não tá no físico ali, né? O ser atleta, ele tá na cabeça, ele começa no mental. É uma decisão tua que tu tem que ter certeza daquilo que tu tá fazendo, senão não vai virar, né? Então, essas pessoas elas começam a entrar nesse meio pelo hype, pela mídia que vai trazer, para tentar uma parceria. Tá 6 meses fazendo negócio, já quer ser patrocinado pela marca A, pela marca B, pelo Whey de 1 quilo, e assim ele vai. E aí, no decorrer desse caminho, começa a fazer o que não deve. É o erro indevido do hormônio, é a falta de suporte técnico, e aí vai minando a saúde. E aí esse cara ele acaba não completando a jornada, ele nem sobe. O que tem de atleta que nunca subiu é bizarro, assim, né? Eu sempre falo, se você é atleta, quando você sobe no palco. Se não subiu, tu não é atleta, né? É o cara que bota no perfil, fulano de tal, futuro atleta. Então, e vai ser futuro para sempre, né? Então, ou ele não completa a jornada, ou ele se frustra, né? Porque ele completa essa jornada, mas não é como ele imaginava. Ou então ele mexe com a saúde dele de uma forma que vai trazer problemas futuros. Então tem que tomar cuidado com esse oba-oba, né? Nesse lance do crescimento de um mercado, muita gente vive e morre para levantar o mercado. Quantas pessoas a gente conhece de atletas e treinadores que já morreram por uso de esteroides, né? E que às vezes dá uma morte diferente aí, que foi algo do pulmão, algo do coração. Porque, como é que eu posso dizer isso da maneira mais... foda-se. Para que se sustente um mercado, muita gente teve que nascer e morrer, mano. Sim, fato. Para chegar a esses 50,
que são pró hoje, muita gente teve que entrar e sair, teve que postar, então todo mundo que passou por esse processo tem o seu valor também, Sim. porque foram pessoas que postaram, que viveram, que comunicaram, isso fez parte de um crescimento, né? O comunicador ali é fundamental, né? Essa mexida da mídia é fundamental. Sem isso aí não teria alavancagem. Pô, maior exemplo que Felipe Franco, apesar de não ser um atleta mais em atividade, de ter outros objetivos ali, volta e meia ele faz aquela volta e tal, mas não é mais o foco dele, a gente sabe. Felipe é empresário, é gestor público, enfim, um cara também um cara fenomenal. O Men's Physique deve muito ao Felipe Franco. Eu não sou fã da pessoa Felipe Franco. Ele apanhou aí, não. Eu não sou fã da pessoa Felipe Franco. Aí, governador, vai segurar a cebola aí. Ele nunca foi um cara muito legal comigo, talvez porque eu era, né, parceiro do Diogo e eles não se curtiam muito. Mas é um cara que é fundamental para o esporte, mas a gente sim precisa considerar que é necessário isso, né? Afinal de contas, vamos lá, se não tiver quem movimente isso, quem incentive isso, ninguém é louco de dizer, tá, eu tô aqui tranquilo, se eu quiser comer um Big Mac agora eu como. Tá, não, eu vou passar a comer frango, abóbora e folha durante 16 semanas, eu vou tomar 12 litros d'água na última semana por dia, eu vou tomar 3 aplicações, 4 de injeção, talvez 5, 6 por semana, e vou dormir mal, meu cabelo vai cair, porque eu gosto. Não, cara, não vai. É o que tem lá na frente, subir num palco, trazer mídia, aparecer num podcast, aparecer num site, ser patrocinado pela marca de 1 quilo de whey. Ser visto, aceito, admirado. Ter assédio de mulher, ter admiração da minha família, meus amigos. Então, todo esse contexto é o que move essas pessoas. Mas aí corre o risco, né? Tem o risco da pessoa tomar essa decisão de tentar ser atleta sem ter o que está aqui dentro preparado. Se a cabeça do cara não está voltada para ser atleta, ele não vai ser atleta, tá? O atleta, eu sempre falo, né? A gente não está atleta, a gente é atleta. O atleta de fisiculturismo, ele é atleta 100% do dia. Quando eu era atleta de futebol, eu estava atleta no período que eu estava treinando e jogando. No resto, comia o que eu queria, churrasco, pagode, noitada, bebida alcoólica. Dormiu. Cara, cansei de dormir 40 minutos. Chegar, encostar, subir. Teve uma final de campeonato que eu e um amigaço meu da Lua, a gente jogava junto e a gente chegou de um show do Sorriso Maroto e olhei pra ele lá nos ingleses e falei, cara, a gente tem 1h30 pra estar no jogo. Abrimos um saco de bisnaguinha Seven Boys, comemos aquele saco, 2 copos de suco Sufresh, tchum. Campo, joga, corre, depois dorme. Então, o fisiculturista hoje, se ele não faz 100% do processo, ele não vira. Não dá certo. Então, o fisiculturista, ele não está atleta. Ele é atleta. E se tu não tá com isso na tua cabeça, lidar com as privações, lidar com a falta de rotina social, tu te torna meio antissocial, tu tem que levar tua comida para todo lugar. Eu tô aqui, a bolsinha tá ali, é água pra caramba e tal. Se tu não tá preparado para isso, não vai virar. E aí vai te trazer frustrações, vai te trazer outros problemas, né? Oi, Iki, nessa tua vencida da depressão, daquele momento, né? Eu me vejo muito hoje na tua posição que tu passou, porque em 2016? 2015, eu quebrei o tornozelo no futebol. E assim, eu sempre gostei de jogar futebol, jogava muito futebol, meu pai jogou profissional e tal, eu sempre fui aquele cara frustrado do futebol. E aí eu fui pra uma balada, mesma coisa, no outro dia acordei cedo, tomei um pré-treino, cheguei no futebol, tomei uma cerveja, fui jogar, não aqueci, dei um carrinho e quebrei o pé, pum. Aí entrei no esporte, conheci o Ricardo, através do Alisson, tava em depressão, mesma coisa, fui pro esporte e tal. Entrei no esporte e comecei a competir. Eu não vou te mentir que depois que eu entrei no esporte, ele me trouxe uma constância mental. Porque, cara, a gente tá falando aí, se o esporte no Brasil tem 14 anos e a tua história tem 8, tu também tá se conhecendo como atleta e talvez tenham outros atletas, como por exemplo esse Bruno lá da academia, o garoto que tem 2 anos de competição, né? Que tá, às vezes, aprendendo coisas com base naquilo que a gente sofreu. Fato. A gente está sendo meio que... abrindo a picada, né? Isso. O sucesso se faz também com uma sucessão de muitas coisas que deram errado. E às vezes na vida de outros. Então chega um moleque que fala assim, caralho, eu tenho um pouco de perfil, então eu vou começar... Tudo certo aí, pai? 1h15. Boa, fechou. Eu tenho um pouco de perfil, eu vou começar, então já vou colar num cara... Ele já pega um atalho.
às vezes a gente teve muito erro em processos de hormônio, de viagem, de logística, de alimentação, de treino, para conseguir chegar no sucesso. E hoje tem gente que consegue ter acesso mais fácil, né? Com base nos nossos erros, né? Cara, tu, assim, no meu primeiro campeonato, pra eu ver, tá, vamos entender o que é essa categoria. YouTube, vídeo de fora. Não existe. Eu participei do terceiro campeonato de estreantes da IFBB, da história. Terceiro. Não tinha um vídeo de pose. Não tinha. Tá, mas qual é o certo? Não sei. Eu participei do primeiro. Mas é que hoje você abre o YouTube ali, ou abre o Instagram e tem 400 coach de pose. Sim. Uhum. Tem matéria e mídia e Olímpia TV e Academia RM, não sei o que. Tem milhões de coisas para assistir, para fazer acontecer, né? Uhum. Então, realmente, a gente foi meio no tentativa e erro. E um cara como os atletas têm agora, eu sempre falo por esse menino, pro Bruno, né? Eu falo para ele assim... Cara, te falo por experiência própria, eu sempre digo pra ele, e passo a informação, te falo por experiência própria, né? Não comete os mesmos erros que eu, né? Não vai em 10 campeonatos por ano, não tira sal da tua alimentação, não faz esse tipo de coisa. Não é o volume da droga, é o como tu usa ela, né? Então, assim, vai por caminhos, né? Te cerca de pessoas boas, contrata bons profissionais. Falo isso direto nos meus stories, tá? Procura um bom profissional. Não tô dizendo pra me contratar, tô falando pra procurar um bom profissional. Não vai naquele cara que subiu uma vez e que agora vende, que é coach por R$100 por mês. Esse cara não vai te ajudar, ele vai ferrar a tua saúde. Né? Então... o cara sobe como atleta e desce como coach de um team que ainda nem existe. Exatamente, ele cria um team para poder vender uma consultoria pra que pagar às vezes o próximo campeonato dele. Que às vezes ele pega uma planilha que ele recebeu do coach dele, muda só o logo, e eu já vi ex-atleta meu fazendo isso com os meus materiais, para vender. Então não faz isso, né? Segue o caminho legal. Hoje tem muita informação, então pega, contrata um bom profissional, procura alguém que realmente tenha conhecimento técnico, casado com experiência prática e que vá te levar até onde tu quer ir. Senão tu corre o risco de te frustrar, tu corre o risco de se arrepender no meio do processo e corre o risco de ferrar a tua saúde também, que não é legal. E assim, aí vem a pergunta, acho que da minha parte, acho que afinal eu queria ficar muito mais tempo contigo aqui. Acho que a gente pode ter outras... Se deixar rende, né? A gente pode ter outras oportunidades depois que a gente já abriu as portas e o pessoal já, né? A gente já trouxe essa introdução da tua vida, que é uma introdução, né? Não tem o perrengue, não tem aquela história, não teve momentos mais específicos e mais viscerais, porque a gente tem que contemplar tudo isso num espaço de 1h30, né? Claro. Mas nosso podcast também está crescendo, assim como o teu processo, a gente se espelha em pessoas que são campeões também, até porque a gente aprende muito desse lado aqui, né? E tem umas questões que vão se desenvolver nesse ano também, que talvez seja... Mais pra frente a gente fala, né? Sim. Mas, enfim... Não é hora ainda. Não é hora ainda. Eu tenho uma opinião, como todas as que eu expressei aqui, não é um personagem, é minha opinião mesmo, que o lance assim, quando a gente fala de NPC, por exemplo, às vezes eu não vejo... eu não vejo... como é que seria a palavra certa? Não é um porquê, mas eu não vejo uma razão de ter um cara que sobe na Novice, por exemplo, e depois sobe na... Tem uns estreantes deles também, né? Não tem estreantes, tem Novice e depois os Open isso, Masters. Isso. Né? O cara sobe na estreantes e o cara sobe na Novice, por exemplo. E aí tu vai ver o cara da Novice, o cara já subiu, sei lá, em 3, 4, 5 Novice. O Novice, teoricamente, é para quem nunca foi overall na Muscle Contest, né? Na NPC. O cara que nunca foi overall pode subir na Novice. A minha opinião sobre isso, eu nunca subi na Novice. Tá? A minha opinião é que isso aí é gente que tá preocupado com o bonequinho e fazer dinheiro assim. E eu não, como eu falei, não faço... o boneco pra mim é o de menos, juro por Deus, cara. A sensação da vitória é minha e ninguém vai me tirar, independente do boneco ou não. Então eu não vejo sentido, tá? Pra mim, eu falo pros meus atletas, tu vai subir a primeira vez na estreantes e vai subir uma vez na Novice, da primeira vez legal, top, show de bola. Campeonato que vem, vou subir na Novice, não vai. Comigo te preparando, tu não vai. Tu vai subir na Open. Tem idade pra Master? Sobe Open e Master. Ou só Master. Mas não vai subir de novo na Novice, cara. Tu já subiu. Deixa isso aí pra quem tá começando. A minha esposa passou por isso, né? No Sul Brasileiro. Subiu no estreantes, daí sobe na Novice, aí subiu com meninas que eu vi. Isso aí podia ter que essa menina tá fazendo aí? Ela já subiu 200 vezes. Mas isso aí não devia nem ser papel do técnico, tinha que ser papel da própria federação. Tá? Eu acho uma categoria desnecessária. Na minha opinião, é desnecessária. É caça-níquel. É caça-níquel, exato. Fora do Brasil, não existe. Fora do Brasil, estreantes,
que eles chamam de True Novice. True Novice, Open e Open, Master. Pronto. Um abraço. E para mim seria o fundamental, né? O Brasil ainda tem ajustes para fazer nesse sentido, né? Eles fazem o show render. E eu acredito... São shows demorados, lentos, o Ricardo já participou. Nossa. É shows que duram 12 horas. Nossa, pro Men's mesmo, que geralmente tá mais pro final do evento. Já, eu vou te dizer assim, ó, no Master Brasil do ano passado, que eu fiquei em segundo no overall, foi um dos piores campeonatos que eu subi na minha vida, tá? Eu subi nas prévias às 4 da tarde, aí voltei pra final às 9 da noite, e fui campeão, e voltei pro overall meia-noite e 45. Qual é o físico que segura das 4 da tarde à meia-noite e 45? Não, Todos estavam sem físico. Foi sofrido, foi horrível. Atleta demais, um dia só. Agora na Argentina, no ano passado e no Paraguai, né, no final de 2024, o que aconteceu? 2 dias, campeonato bem organizado. Men's Physique, começa que horas? 10 da manhã. 10 da manhã eu tava na escada, cara. Top, isso é legal. Que horas eu saí do campeonato depois de pegar meu Procard? 11h30. Cara, foi 1h30 de campeonato. Perfeito, sem sofrimento, atleta sendo respeitado, categorias necessárias. Estreantes, Open, Master, adeus, acabou. Essa liberdade de dobrar, triplicar, quadruplicar a categoria, vai dar sempre categoria com 15, 20 atletas no palco. Vai. Tu vê no Sardinha Classic de 2024, o pessoal terminou 2h30 da madruga. E fora do Brasil, alguns campeonatos não tem nem prévias e finais. Você sobe, confronta e ganha, e acabou, e vai embora. Aqui não, aqui tem essas mexidas que não são muito legais, né? Então, assim, acaba prolongando o campeonato. Tem regras que te obrigam a ter prévias, finais, overall. E o fato de ser em um dia só. Eu entendo que tem a questão financeira, né? De reservar o espaço e tudo mais. Mas eu acho que pelo número de atletas, quantidade de faturamento, dá pra ter 2 diazinhos, né? E deixar o atleta... Vamos lá, não existe show sem atleta. Não. A estrela do show somos nós, não são eles. Então, Eu tenho uma pergunta para ti, talvez seja a minha última também, é só a questão técnica, que agora tu é pró. E tu já passou por uma mudança da parte técnica, que eu puxo a brasa para minha sardinha, que quando saiu da IFBB para NPC, muda o padrão de pose. muda. Tu tem mais liberdade para posar. Muito mais. Na pose, são duas, né? Frente e costas, basicamente. Só que frente, tem vários tipos de pose de frente ou totalmente de frente. Tipo, o Ryan Terry posa totalmente de Como frente. o Diogo, totalmente mão na cintura. Tem linha para isso, né? Sim, Tem sim, linha sim. Não sobrando é pra todo para mundo. isso. Não. Aí, saiu disso, tu já teve que te adaptar para isso. Essa liberdade, às vezes, é um tiro no pé, porque o cara poderia posar de frente e ter vantagem, posa de lado. Beleza. Agora, uma coisa que no Pro mudou, que acho que isso é uma busca de padrão da NPC, que ainda é um padrão muito alto, mas é a altura e o peso agora sendo correlatos, né? Então, no Pro agora, X altura tem que X peso, para não ter mini bodybuilders de bermuda no palco. Isso tu já provavelmente já estás inteirado disso, e eu acho que tu tem sobra disso aí também, né? Até é legal que se tenha esse limite de peso e tal, por aquela questão que a gente comentou sobre o overall ali do Iron Games. Uhum. Proporcionalidade, né? Então considera, né? Eles olham o atleta e a proporção dele, altura e peso, né? E sim, eu tenho na minha altura, no que eu costumo medir, né? Entre 1,71 e 71,5 no palco, eu posso pesar, se não me engano, 84,900. E eu subi no Paraguai com 82. Nossa. Então tenho 3 quilos para colocar de físico aí. Para mim, fantástico, né? A gente tem atletas aqui em Santa Catarina que são fantásticos, amadores, e que se virarem pro terão um grande problema. Que já estão bem acima dessa A tabela. gente tem o pro, Luan né? Silva, por exemplo. O Luan é um tanque de guerra. Nossa, Luan- o Luan é blindado. Luan é um tanque de da guerra. Ironberg lá. O Luan foi meu atleta há 2 anos, né? Trabalhamos juntos 2 anos. Ele entrou no esporte comigo. A gente ganhou bastante coisa. E o Luan tem um problema, porque na altura dele, se ele virar pro, ele precisa perder 9 quilos. Há uns 2 anos atrás. Ou vira Classic. Ou vira Classic, porque tem perna sobrando pra não, ser Classic. mas não gosta, né? Ele é preguiçoso, eu digo não pra gosta. ele, seu preguiçoso. Então, assim, essa diferença aí é realmente, assim, e quanto às poses, a liberdade que tu tens na NPC e na Pro League é fantástica, porque não engessa aquilo ali. E o comportamento de palco é um ponto de pontuação, né? Então, é um ponto de avaliação. Já vi atletas com físico um pouco pior que o outro ganharem, porque pousaram muito melhor. Mas eu nunca vi um atleta posando mal ganhar de um atleta que posa bem, estando em igualdade de físico, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, o nosso esporte é um esporte de ilusão, né? Tu mostrar aquilo que tem que ser mostrado, esconder o que não deve ser mostrado, né? E tá leve, tá sorrindo, tá saudável no palco.
Eu, graças a Deus, acho que eu poso super bem e isso me ajuda muito, né? Mas aí, quanto a definir pós de frente, pós lateralizado, giro o tronco, não giro, mesma questão do coach, procura um profissional habilitado. A gente tem aqui o Ricardo, é fantástico, a gente tem o Posar, que eu falei antes também, fantástico. Temos outros fora do Brasil, temos outros no Brasil, o Maurício Bueno é um exemplo bom também. Procura um cara que tu goste do estilo, que tu goste da personalidade, né? Tem que rolar essa sinergia e bora pra frente. O Ricardo ajudou atletas meus na última preparação, que posaram absolutamente assim, de forma perfeita. Então, super recomendo também. E o Posar, que é quem me treina, né? Também de poses, também super recomendados. Eu tenho, agora sim... Quer fazer a saideira da saideira, irmão? Eu Vai tenho... pagar a multa, brother. Depois eu pago. Não dá nada. Eu tô com a chave. Agora sim, tirando modéstia, tirando qualquer coisa, assim, qualquer véu que não te faça ver quem tu é. Se tu fosse pra câmera, pra dizer assim, cara, tem algo em mim aqui que vale a pena vocês se inspirarem, que eu sou uma pessoa que vale a pena vocês conhecerem, o que é o que tu enxerga em ti de valor maior que vale a pena alguém olhar e dizer assim, porra, vou me espelhar nisso aqui no Ike? Eu acho que o maior valor que eu tenho é a resiliência. Eu tenho tatuado no meu braço, porque eu venci a mim mesmo em todas as coisas que eu fiz na minha vida, né? Eu nunca me deixei abater pelas adversidades. Eu fui um cara que teve coragem para enfrentar uma doença que, como a gente comentou, as pessoas não enfrentam e tem vergonha de falar. Eu fui um cara que teve coragem de trocar uma carreira de 17 anos numa empresa sólida, numa área de formação completamente diferente, ganhando bem, com destaque, por outra carreira, e fiz isso por amor. Sou um cara que consegue lidar com as outras pessoas de uma maneira leve, tranquila. Eu me preocupo com elas, eu sou amigo dos meus amigos. E eu vejo valores em coisas maiores do que esses bens materiais, como o troféu, por exemplo, né? Acho que para mim existem conquistas maiores do que isso, né? E eu sempre me preocupo na imagem que eu vou passar para as pessoas, que seja de uma maneira limpa, de que as pessoas entendam o porquê que eu faço isso aqui, né? No meu Procard, na disputa no Paraguai, quando faltava um mês para o campeonato, meu irmão descobriu um aneurisma na artéria aorta, né? E ficou sob risco de vida e tal. E eu pensei em desistir da preparação, não tinha mais por que eu fazer aquilo ali, né? Com meu irmão, estando com esse problema. E ele, graças a Deus, deu tudo certo, né? Ele conseguiu operar, tá se recuperando. E eu falei assim, cara, vou fazer por mim e por ele, né? É muito mais importante que eu consiga estar lá, porque ele, quando acordou da cirurgia, eu falei pra ele, né, que eu não ia mais, e ele falou, não, tu vai. Agora tu vai por mim e por ti. Então, aquilo foi uma injeção a mais. Então, assim, uma coisa que tem em mim é isso, de saber contornar os problemas e de saber considerar que existem coisas maiores e mais importantes. Primeira pessoa que eu agradeci quando eu recebi o Procard, ainda em cima do palco, Nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra e glória seja dada a Ele sempre. E a segunda pessoa para quem eu ofereci foi para o meu irmão, porque foi ele que me deu a força para estar ali e para fazer acontecer. Então, se cerquem de pessoas boas, acreditem que existem motivos maiores para vencer os desafios da vida. Não ancorem isso em objetos, em troféus, em colocações, em status social. Façam isso por amor, por coração e por uma vitória em cima de você mesmo sempre. Sensacional. Acho que é isso. Maravilha, hein? Depois dessa, tô até chorando aqui embaixo dos óculos, cara. Eu me segurei aqui, foi né, um cara, suor porque hétero aqui que... Eu me segurei, porque essa questão do meu irmão foi bem pesada pra mim, cara. E assim, eu chorei muito quando me anunciaram meu nome lá no Procard. E eu dei uma entrevista pra Pro League logo em seguida. E ela me perguntou por que eu tava tão emocionado, né? Que é normal, as pessoas... Mas eu falei, porque isso aqui não é meu. Isso aqui não é só meu, é meu e do meu irmão, sabe? Ele tá vivo. E isso aqui, só quem me deu força pra estar aqui hoje foi ele. Então, que maravilha. Vi tuas fotos lá e vi a entrevista, foi bem legal. Parabéns, mano. Foi bem suator. É difícil falar sobre isso aí, mas... Então tá. Graças a Deus deu tudo certo. Cara, parabéns por ser quem tu é, pela tua trajetória, obrigado. Pelas tuas vitórias, pelas tuas derrotas, pelas tuas levantadas, por tudo que tu passou. Obrigado, pra irmão. gente aqui do cenário catarinense, pro Muscle Mind Brasil, é uma honra te ter aqui, um atleta profissional... Obrigado. Que desenvolve pessoas, um marido, um companheiro, um filho, um futuro pai também, pelo que tu falou pra gente. Amém, amém. Dona Mariana, né?
Vamos lá, esse ano tem que vir. A Mari é 10 anos mais nova do que eu, né, cara? Ela ainda tá assim, não, mas eu tenho tempo. Não, mas eu não tenho. Calma, ó, meu relógio Eu não quero tá ser avô aqui, do meu mano. filho, pô. Eu não tenho tempo. Então, parabéns por isso. Obrigado, pela sua oportunidade, mano. Pra gente foi uma honra te ter aqui no podcast. Fala por mim, Cara, fala pelo Ricardo. Pra mim, assim, é incrível estar com pessoas que eu admiro, que eu convivo. E, assim, é um prazerzaço. Contem comigo sempre que vocês Eu precisarem. espero que a gente possa se ver mais vezes. A gente tem umas cartinhas na manga aqui que depois a gente te conta. Bora. Pra gente Sim, se encontrar sim, por sim, aí. Será um prazer. E até o próximo. Até o próximo. Tamo junto. Contem Muito comigo obrigado. Se precisarem. Muito obrigado. Vamos fechar junto na câmera central? Na central. Bora, cérebro! Então tá. Ouça! Esse foi o podcast dos campeões, o Muscle. Mind Brasil, Com quem? com Jean Vernes Ricardo Santana. e hoje com Ike Azevedo. Pro. Tamo junto. Obrigado. Ike Azevedo Pro. Tem que- Não Tá bonito, né? Vai até mudar? mudou, Vai até mudar? mudou, Já mudou já? Já, aí que Azevedo Pro. Ai, esse é pesado. Só quem tem aqui bate na mesa. pô. Olha que eu sou pró. Não, toma. não. Até a próxima, irmão. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Curte, comenta, compartilha e nos vemos no próximo episódio. Valeu!